Estamos no ar, olá, boa tarde, tudo bem? Ao vivo, hein? Estamos ao vivo. A gente fez aí outra entrevista com o professor Fábio, não estava acreditando que era ao vivo, ele teve que falar o nome das pessoas que estavam nos assistindo. Então nós estamos aqui mais uma vez com o grande professor Fábio Sabino, mas a gente já vai falar com ele. Antes disso, nós vamos aos nossos recadinhos aí. Dia 19 de agosto, nós vamos ter aqui o pastor César Cavalcante. E ele deixou um recado para vocês aí. Põe aí, produção.
Graça e paz, gente. César Cavalcante aqui. Quero convidar todos vocês para o dia 19 de agosto, agora às 18 horas, no canal Diálogo Livre. Nesse podcast estaremos juntos falando coisas pertinentes ao reino de Deus e com certeza vai ser um privilégio ter a sua audiência. Então eu espero você, coloca na tua agenda aí, dia 19 de agosto às 18 horas, estaremos juntos no Diálogo Livre, ao vivo. Quero a sua participação com a gente. Nos vemos lá. É isso aí, não perca dia 19 de agosto, compartilhe com seus amigos aí. Para quem está aqui assistindo a gente, que é o público também do professor Fábio, vai ter novidades aí. Eu estava até falando com o professor aqui agora, nós vamos fazer o convite para ele ao vivo, para ele debater com o professor Fábio, tá bom? Então você não pode perder. Quem estiver mandando perguntas hoje, nós vamos ter um sorteio. Mande suas perguntas, mande superchat, manda superchat. Quem não puder mandar superchat, mande as perguntas normais. Mas a gente vai dar preferência para o superchat. A gente sabe que vai ter bastante pergunta. Quem estiver mandando pergunta no superchat, no finalzinho da live nós vamos sortear esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele se chama A Cavalaria, da editora Caravelas, tá? É uma editora católica, mas fala das cruzadas. Um dos autores dele é o professor Marcelo Andrade, que faz podcast aqui com a gente. Então não tem só o tema religioso, ele é um historiador, hoje um dos maiores historiadores do Brasil. E ele fala muita coisa das cruzadas aqui sem pudor, tá? Sem pudor. Eles não fala protegendo a Igreja Católica aqui, não. Então é um livro interessante. Então vai mandando seu superchat para concorrer a esse livro. E agora, enfim, estamos com ele aqui. Ou ele que o povo foge do debate. Tudo bem, professor Fábio? Boa tarde, tudo bem, bom? Du, novamente obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, a produção também. Infelizmente o professor Leigo não pôde estar presente, mas um beijão, um abraço para ele. Viu, professor? Não esquecemos de você, não. E você faz parte aqui e deveria estar aqui presente na segunda aula, mas nós entendemos, né? Professor da FGV, economista renomado, então o homem tem a sua agenda cheia, entendo e compreendo. E novamente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E já quero desejar uma excelente tarde para todos que estão aí no chat. Obrigado. Viu, Vinícius, lá do canal Deus Está Offline, que faz os cortes. Ele trabalha com o meu canal de cortes, do professor Fábio Sabino. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Fábio Sabino, ponto oficial. E meu canal de cortes do professor Fábio Sabino, que tem um material bem bacaninha. Ainda falta colocar muito material, viu? Do Diálogo Livre, do Conversar também. Mas aos poucos eu vou colocando, porque eu venho fazendo uma grande quantidade de podcast também. Mas a prioridade, por enquanto, é aqui no Diálogo Livre. Viu? Legal. Então as aulas aqui, ou seja, pela atenção, pelo carinho por tudo. E não posso também deixar de agradecer a minha futura esposa que está está aqui nos estúdios, a minha namorada Josi. Beijo no coração, viu? Obrigado por ter vindo, tá? Coraçãozinho para você. Bom, gente, como nós estávamos tratando na primeira aula, estava até conversando com o Du aqui a respeito sobre Paulo, nós tratamos a respeito do termo, do nome Paulo, se ele foi fariseu ou não, e na aula anterior, acho que o professor Ego perguntou se ele tinha sido casado. E hoje nós vamos tratar um pouquinho a esse respeito, porque existem alguns versículos que dão indícios. Então, vou falar de indícios, não vou falar de uma afirmação. Porém, possa ser que ele teria sido viúvo. Enfim. E lembrando, quem quiser adquirir os meus produtos, vou passar aqui para vocês. Vou fazer uma promoção aqui hoje. Vai estar saindo inteiro na tela aí, viu? Vai sair na tela aí para vocês as minhas 10 obras. Essas minhas 10 obras, elas saem no valor de R$1.650. O que eu farei? Se você chegar a entrar em contato comigo, está aí o telefone aí na telinha que vocês estão vendo, e falar, professor, eu assisti lá a aula sobre Paulo, lá no podcast Diálogo Livre, eu quero as 10 obras. Qual o valor promocional? De R$1.650 por apenas R$800, tá bom? Frete gratuito para todo o Brasil. Então não perca essa promoção. Você tem que dizer, entrar em contato comigo e falar, professor, assisti lá o podcast Diálogo Livre, vi a promoção e eu quero adquirir. Fechou? Então, para quem dizer que é daqui, e curta e compartilhe também. Obrigado, viu, Du? Beleza, professor. Então nós vamos, enquanto a produção prepara aí o material, né? Você que está aí para assistir, tem muito público aqui também da congregação, assista sem medo, tá? Mande suas perguntas também, suas dúvidas, tá? O professor Sabino vai responder no finalzinho da live.
Esse material aqui, eu acompanhando, achei um material muito rico, tá? Teve muito comentário, assim, sabe? A maioria dos comentários da última vez foram positivos, tá? Então, porque, quando o senhor falando muito de Paulo, o meu modo de ver, você tá explicando muita coisa que tá na própria Bíblia, né? E aí você tá desmistificando algumas coisas. Então, se quem tá assistindo entender, vai fazer perguntas pertinentes. E eu também, de vez em quando, vou tentar dar uma refutadinha aqui. E tem que fazer, tá, gente? Então, possam fazer perguntas. Se for dentro do assunto, melhor. Se você quiser fazer alguma pergunta fora do assunto, eu peço a gentileza, para colaborar com o canal, faça uso do Superchat, tá bom? Caso você queira fazer qualquer tipo de perguntas fora do tema, lembra que eu não respondo perguntas de cunho de crença, de fé e nem abstratismo, tá? Se as perguntas foram pertinentes a qualquer texto bíblico que possa interpretá-lo, tranquilo, beleza? Agora, se for fora, faz o Superchat, fica mais fácil. Bom, Paulo foi casado, sempre surgiu essa discussão e as pessoas sempre indagaram se Paulo foi ou não foi. Alguns acreditam que não, outros acreditam que sim. O que ocorre? Quando você tem um fundamento, uma probabilidade melhor, então você tem uma garantia que sim ou que não. No caso, no texto de 1 de Coríntios 9:5, olha só a leitura e o que chama a atenção diz assim: não temos nós, já começo por aqui. E o pronome nós, o qual Paulo relaciona consigo e com outros, ele diz: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente. Peraí, ele está falando uma questão de uma legalidade, de um direito. E esse nós, ele acaba incluindo. Ele vai tratar de uma esposa crente. Tá. Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, a primeira coisa que eu vejo é a questão de uma legalidade que Paulo coloca, de um direito que ele coloca, e ele se compara com os próprios apóstolos, dizendo: se os apóstolos podem levar as suas esposas, por que nós não podemos também? Logo dá a entender. Aí o que fica difícil nesse versículo, Edu, é se quando ele está escrevendo esse verso, ou essa carta para a igreja de Corinto, se nesse momento ele ainda era casado. Porque ele está colocando algo dentro de uma legalidade, como se de fato e verdade ele tinha uma esposa crente. O versículo coloca de uma forma bem clara. E o que vai endossar que Paulo foi casado, não dá para saber em qual período, volto. Eu coloco a probabilidade, quando ele está escrevendo a carta à igreja de Corinto, que sim. Porque ele está colocando que os apóstolos eram casados, ele vai dizer até os irmãos do Senhor, ainda coloca até Pedro, no caso Cefas, que nós temos, é só que o pronome nós, ele acaba se incluindo. Logo, parece que ele, nesse período, estou colocando a probabilidade, tá, gente? Isso pela leitura do português, ou até mesmo pela construção que nós temos na expressão ali do grego também, tá? E aí o que para endossar é que existiram alguns pais das igrejas, deixa eu explicar, gente, a questão da patrística, ou os pais das igrejas. Quando morrem-se os apóstolos, ou também não, homens que acompanharam os apóstolos tornaram-se grandes catedráticos e foram pessoas que, vamos dizer assim, que dirigiu o corpo da igreja também na morte dos apóstolos. Outros foram contemporâneos aos próprios apóstolos, segundo, vou colocar a história, que é o consenso acadêmico coloca, e ou vários dos pais das igrejas se foram contemporâneos aos apóstolos. E posteriormente aos apóstolos, os primeiros do primeiro século, o início do segundo, os mesmos também endossaram que Paulo foi casado. Dentre eu coloco Inácio, sobe só um pouquinho para mim, por favor. Pai da igreja Inácio de Antioquia, ele de 668 a 107 depois de Cristo. Diz que ele conheceu o apóstolo João e foi bispo de Antioquia. Informa em seu relato que Paulo foi casado. Abre-se aspas, diz o seguinte: pois rogo para que, sendo considerado digno de Deus, sendo achado aos seus pés no reino, como aos pés de Abraão, Isaque e Jacó, como de José, Isaías, e o resto dos profetas, como de Pedro e Paulo, e o resto dos apóstolos, que foram homens casados. Então ele acaba trazendo um comentário que todos os personagens, o qual ele acabou inserindo dentro desse relato, todos eles foram casados. Quem foi casado? Abraão, Isaque, Jacó, José, Isaías, o resto dos profetas, Pedro, Paulo e o resto dos apóstolos, que foram homens casados. Então nós já temos um elemento patrístico, uma referência da patrística, colocando que Paulo realmente foi casado. Vamos ver o próximo pai da igreja? Professor, pois não. Aí a minha dúvida, na minha ignorância aqui,
eu imagino que exista um problema nas igrejas hoje em dia admitir que Paulo foi casado ou não. Não existe. Não. Porque tem gente que critica. Primeiro tem até aqueles pontos, né, que falavam. Tem gente até que fala que Paulo, né, me perdoe aqui, mas fala até que ele era gay. E aí, quando ele fala, né, é meio confuso isso para quem não entende, né? A respeito do catolicismo, é que eles criaram o voto do celibato. Então, e é até algo contraditório, porque eles dizem que segue a sucessão apostólica, no caso Pedro. Então coloca que Pedro foi o primeiro papa, porque esteve em Roma. Aí você não sabe se o segundo papa foi Anacleto ou foi Lino, não dá para saber, porque existe uma questão muito problemática. Eu acho isso engraçado, porque nem Pedro sabe que ele foi papa, né? É que não é assunto. Não é assunto, é verdade, senão eu vou sair fora aqui. É verdade. Mas é verdade. só uma pergunta a respeito, você vê que é ainda meu, não só porque algo é meio contraditório, porque o próprio Pedro foi casado. Então é difícil você entender. Um voto de celibato por parte dos católicos, se dizem ser sucessores apostólicos de Pedro e não aceitam o casamento, quando o próprio apóstolo Pedro foi casado. Então é mais forte na igreja católica. Apesar que nas igrejas evangélicas eles não falam sobre Paulo ser casado, né? Não, e mesmo assim, agora, existe muitos indícios que dá a entender que sim, porque Paulo ele vai lidar com casamento. Sim. Ele vai lidar com construções demonstrando que ele teve experiências conjugais. Até quando ele fala para o homem não se abster, né? Não dormir, dormir na mesma cama, aquelas coisas todas, né? Então ele entende algo. E outra, e por ter sido um fariseu também, é onde nós vamos entrar, por ter feito parte, que nós vamos entrar parte do Sinédrio também, ou seja, para Paulo fazer parte do Sinédrio, necessariamente, ele tinha que ser casado, não tinha como. Ele dá voto sendo parte do Sinédrio, como na morte de Estevão, que ele dava o voto dele e tantas outras coisas. Então, para Paulo ter feito parte do Sinédrio, teria que ter sido casado. E por ter sido um judeu também, é algo indiscutível. Todo judeu ele tem que deixar o seu primogênito. A lei da primogenitura, ou seja, a sua descendência, que vem de pai para filho, filho para pai, assim, sucessivamente, como que ele pode ser um fariseu, um judeu da tribo de Benjamim, tantas outras coisas, falar de experiências conjugais, ao mesmo tempo não pensar naquilo qual Deus já tinha estabelecido, que era crescer e multiplicar. Então, necessariamente, para cumprir com essa legalidade, Paulo teria que ser casado. A mesma coisa, é que não é o tema. E Jesus não poderia? Se Jesus veio para cumprir com todas as coisas, teria, né? Aí a gente faz um outro assunto sobre isso. Sobre Jesus, se Jesus foi... a polêmica, se Jesus foi ou não casado. Sim. Bom, o que acontece? Se vocês repararem, eu estou seguindo uma sequência lógica de assuntos temáticos, tá? Para depois nós chegarmos no clímax. Bom, aqui nós vamos tratar quando existe a perseguição, quando morre Estevão. Aí Paulo vai até perante o Sinédrio, que agora vai gerar uma problemática, e pede cartas ou documentos para ir até Damasco para perseguir as pessoas e trazê-las até Jerusalém. Bom, nós temos um problema sério. Diz assim, sobe um pouquinho, Atos 9:1-2. Aí, tá bom. Paulo respirando ainda ameaças e morte. Acho que foi uma pergunta. Ficou claro para você a respeito se Paulo foi casado ou não? Sim, ficou. Gente, se tiver alguma dúvida, escrevam aí no chat, tá? Se existe algum ponto qual você não entendeu, escreva aí no chat, por gentileza, tá bom? Que aí depois eu respondo, tá? O segundo tópico é Paulo e o Sinédrio. Diz assim, Atos 9, versículo 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Tudo aquilo que eu dou ênfase na coloração é o que eu vou chamar a atenção dentro desse versículo, tá? Então, Paulo, ele vai até o sumo sacerdote, pede-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho é o nome que se está dando agora aos cristãos. Então, se tem como uma nova ramificação, que era pelos judeus helenizados, como Estevão. O que é um judeu helenizado? É um judeu que ele absorveu a cultura grega, tá? Por isso nós falamos judeus helenizados, que absorveram a cultura grega e tantas outras coisas. Alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. É a partir dessa narrativa que teremos que Jesus tem um encontro com Paulo. A questão é saber se eu posso confiar em tudo isso que está escrito como uma verdade. É isso que eu vou discutir aqui com vocês. Lembrando que o mesmo relato da perseguição de Paulo nas sinagogas de Damasco se vê na defesa de Paulo em Jerusalém, lá em Atos 22, 4, 5, que diz assim. Paulo dizendo,
Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Eu discuto a questão de quem foi o sumo sacerdote nesse período. Nós temos aí o sumo sacerdote em Atos, dentro desse período, após a morte de Jesus, você teria Anás e Caifás, isso que nós temos biblicamente. Sobe um pouquinho agora. Agora, historicamente, o negócio muda, tá? Tanto Flávio Joséfo vai dizer que o sacerdote nesse período tratava-se de Jonatas ben Ananos, que segundo Flávio Joséfo, ele foi eleito no lugar de Caifás. Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, dirá o seguinte: além disso, ele também privou José, também chamado Caifás, do sumo sacerdócio, e nomeou Jonatas, filho de Ananos, o antigo sumo sacerdote, para sucedê-lo. Depois disso, ele viajou de volta para Antioquia. A problemática qualquer é essa aqui, ó. Por acaso o sumo sacerdote tinha autoridade para enviar alguém para que prendesse pessoas fora da Judéia e ainda mais de outra província e trouxesse para Jerusalém? Essa é a indagação agora. Diz o texto que Paulo está em Jerusalém e vai pedir para o sumo sacerdote cartas ou documentos para perseguir pessoas em outro território. A pergunta é, o sumo sacerdote tinha autoridade para isso? Se provar que não, nós temos um conflito de informação. Se provar que sim, então o texto, a relação, vem com a verdade. Bom, segundo os estudiosos, nos territórios que estavam sob a dominação romana, que Damasco era uma dominação romana, governada por reis nomeados pelo imperador, esses tiveram direito e autonomia de acordo com a sua lei local. Ou seja, só poderia conceder documentos para perseguir pessoas em outras províncias caso viesse do imperador ou pessoas o qual o imperador delegou. No caso, romanos e não judeus, nesse caso. Era isso que eu ia te perguntar. Você estava sob o domínio de Roma, né? Sim. Eles estavam sob o domínio de Roma. Estavam sob o domínio de Roma. Vamos lá, Atos 9, 13 e 14, só para vocês verem, olha o que diz. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, a respeito de Paulo, tá? Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aqui está o problema. Não. Os sacerdotes, Paulo não poderia fazer o que fez. Ou seja, não existia legalidade alguma ou documento algum sucedido pelas autoridades judaicas para perseguir judeus ou não em outros territórios, se caso só poderia se houvesse uma concessão por parte do imperador ou seus subordinados. No caso, romanos. Tá? Aqui nós já temos um problema histórico aqui. Nenhum líder de um culto ou seita, porque quando se fala Paulo queria perseguir as pessoas do caminho, aí a formação, vou dizer, da igreja para simplificar didático o raciocínio, aí que se tem uma construção de uma seita chamada a seita do caminho, depois vai ser modificada, vai chamar a seita dos nazarenos. Então a forma que a igreja foi conhecida não foi a igreja cristã. Depois que chega em Antioquia, e vai dizer que as pessoas se tornaram cristãos em Antioquia. Mas até então as pessoas entendiam que o cristianismo era uma ramificação ou um braço do judaísmo. É isso que eles entendiam. Então chama-se as pessoas do caminho ou a seita dos nazarenos, tá? Nenhum líder de um culto ou seita tinha o direito de perseguir os seguidores de outros cultos. Isso não existia. Especialmente se eles eram cidadãos religiosos, ou seja, de qualquer fé, que residissem em outros territórios sujeitos a funcionários públicos romanos, nomeado diretamente pelo imperador. Porque quem nomeava o sacerdote não era imperador. Entende? Existia uma dinastia. Quem nomeava sacerdote, no caso os judeus, é uma dinastia judaica. Então segue-se uma ramificação e vai passando do sacerdote para sumo sacerdote das tribos que eram existentes. Você tira uma dúvida também, professor. Sim. Então, que é uma coisa que às vezes a gente não para... O pessoal às vezes vê, né, quem não conhece a Bíblia nem nada, assiste o filme lá de Jesus, The Chosen lá, quem tá assistindo The Chosen, aí vê os sacerdotes, né? Esses sacerdotes judeus, então, eles não dependiam de nomeação nenhuma de Roma. Não. Mas eles tinham autoridade, por exemplo, Roma era o império.
Mas eles tinham autoridade para exercer livremente toda a religião deles e fazer o que eles quiserem. Dentro do seu estado, sim. Tá. E assim, hoje a gente usa, por exemplo, o que a gente sempre fala de um exemplo, não sei se tem muito a ver, de um exemplo de democracia, era Roma, né? Quando se fala muito em democracia, inclusive o nosso direito é baseado no direito romano. E aí realmente vê se é pertinente a minha dúvida aqui, a minha colocação. Pode bater verdadeiramente com o que você está falando, porque se Roma era tão democrático assim, eles não iam perseguir. Tem alguma outra parte na Bíblia onde eles perseguem não outras religiões, por exemplo, ou não? Só quando existe decreto. Exemplo, em 360, 387, não me recordo se é, desculpa, 284, decreto de Décio. Aí sim você tem uma perseguição em massa. Então as perseguições em massa, elas só existiam em cima de decreto. Quando você fala de perseguição de Nero, perseguição neroniana, já não é uma perseguição em massa, é uma perseguição local, é diferente. Então, para que você tenha uma perseguição contra outras religiões, para em massa, só em cima de decreto. E o primeiro decreto que existiu foi em 284, o decreto de Décio. Aí sim, aí você tem uma perseguição em cima das outras religiões em massa. Naquela época não existia essa definição de Estado laico? Não. Não, então... Não, na verdade o Estado era laico. O Estado deixou de ser laico quando Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial, mas o Estado era laico. Não, porque daí então fica meio confuso mesmo, porque o Estado era laico. Quando o Estado é laico, ele não persegue outras religiões. Justo. Igual aqui, existe uma concessão do judaísmo. Você tem o Império Romano e os judeus estão exercendo sua fé e sua crença. Era normal eles poderem exercer. Era padrão. Tanto que Herodes é rei. A dinastia herodiana dos Herodes, o Arquelau, Antipas, Filipe e tantos outros, igual na época de Jesus, Herodes é rei, mas com qual condição? Porque foi empossado pelo Senado. Herodes não é um rei que, por uma questão de dinastia ou descendência, vamos dizer assim. Nós tivemos os reis de Israel empossados, que vêm de uma geração. Tá. Já Herodes terminou, se não me falha a memória, o último rei foi Joaquim, isso pós-cativeiro babilônico. Encerrou-se, não tem mais rei em Israel. Quando Roma toma posse da Judéia e de tantas outras circunvizinhanças que existiam, agora é o Senado quem possa respeitar a fé judaica, respeita a ordem religiosa, e a política também, contanto que pagasse os devidos tributos, para que não houvesse problema, dá liberdade religiosa, porque Roma era uma miscigenação de várias religiões e culturas, mais forte o mitraísmo, por questão dos soldados romanos. Então existe a concessão. Herodes é empossado pelo Senado e vem a dinastia sacerdotal, das ordens sacerdotais, né? Que tomam conta. Então não haveria problema, é o que vem acontecendo agora. Não poderia, é isso que eu estou dizendo agora, não poderia a turma de sacerdotes perseguirem outros de uma outra crença diferenciada, que é a do caminho, em outros locais. É isso que dentro da história não caberia. Logo, nem o sacerdote e nem Paulo tinha autonomia legal para ir para uma outra circunvizinhança administrada pelo Império Romano, com cartas, e pegar pessoas de lá e lhe conduzir para Jerusalém para serem presas. É esse o problema que nós estamos tendo aqui. Existe o quê? Uma autoridade limitada. Eu vou voltar só à questão ali dos religiosos, era a leitura que eu estava trazendo. Nenhum líder de um culto ou seita tinha o direito de perseguir os seguidores de outros cultos, especialmente se eles eram cidadãos religiosos de qualquer fé, que residissem em outros territórios sujeitos a funcionários públicos nomeados diretamente pelo imperador. O governo e seu poder. Na época de Paulo, a Judéia era governada por Marulos, e somente ele poderia delegar plenos poderes ao Sinédrio de Jerusalém para tomar decisões no seu território, de judeus culpados por ter violado a lei judaica. Poderia ali, fora não. Damasco é outra província. Sim. Então, dentro do governo e poder, isso poderia, mas dentro da sua província. O que acontece? Nós temos uma autoridade limitada nesse caso, tá? O problema é que um sumo sacerdote não tinha nenhuma autoridade sobre pessoas que estavam em outra província romana, como Damasco, que é o que Paulo faz. Paulo pede cartas para ir para Damasco, para conduzir até Jerusalém. Apenas, pode subir? Apenas o imperador
e os funcionários que ele nomeasse eram enviados para as províncias para exercer o direito de executar ou reprimir desordens provocadas, incluindo as de origem religiosa. Todas as pessoas que estiverem visualizando os números pequenininhos são discriminação de fonte, tá, gente? Tudo isso aqui, que é o meu futuro livro, que ainda não terminei a série Paulo, tá? Aqui, esses números pequenininhos, isso aí não é coisa da minha cabeça, não. Sobe a referência 55, por favor, sobe para mim. Não. Pode subir aí na parte de baixo do rodapé. 55. Aí, ó. Plínio, tá? Plínio jovem, tá bom? Agora pode voltar lá para o assunto? Isso, só para as pessoas saberem. Segundo os estudiosos, foi informado que nem o sumo sacerdote, nem o sinédrio tinha autoridade judicial fora das 11 toparquias da Judéia propriamente dita. Ou seja, a autoridade moral podia ser persuasiva, mas o poder, documentos ou cartas, que Paulo teve para efetuar prisões, especialmente no território de uma província romana, infelizmente não passou de uma mentira, tá, gente? Então, esse é um conflito que nós temos, por isso que eu sempre digo assim, ó, está escrito na Bíblia, está. Nós temos e aprendemos, e até entendo que muitas pessoas têm isso, que tudo que está escrito se trata de uma verdade. Aí é onde entra o meu trabalho como hermeneuta e exegeta, tá? Não é que eu estou desconstruindo, não é isso. Pelo contrário, eu estou informando que existe um conflito de informação aí, entre a realidade legal daquele período e o que a Bíblia está dizendo, tá? Então, a construção é uma construção bonita que se faz. Por quê? Porque o autor ele quer enaltecer a pessoa de Paulo. Que Paulo era um homem carrasco e depois se torna um convertido para constituir as igrejas gentílicas. Então, o autor quer fazer isso, quer enaltecer, só que talvez o autor não estivesse preocupado com... Ou seja, a maioria das pessoas daquele período eram pessoas leigas. Então, talvez o escritor não estava preocupado se as pessoas examinariam minuciosamente se os fatos, ou se tratava de fatos ou não. Só que nós temos aqui o acesso histórico e de outros estudiosos para constatarmos o que é e o que não é. Então nós temos um problema aqui antes, que é o contexto onde Jesus aparece para Paulo, porque tudo se dá nisso. Agora, nós podemos colocar da seguinte forma, Edu. Não, Paulo foi para Damasco, mas não com essa autoridade e intuito para isso. Para perseguir os cristãos. Entende? Então, mas se a gente colocar... É que a narrativa não diz isso, né? Vamos supor que alguém queira contradizer isso e falar assim, mas ele foi, então, decidiu perseguir por conta própria. O que aconteceria com ele? Vamos supor, eu sou um judeu, tá? Eu tenho autoridade lá na minha região, e eu vim pra cá, mas sem autorização. Quero perseguir por conta própria. Não podia isso. Não poderia. Senão ele era morto. Ele era morto. Seria morto. Porque pode ter alguém que fale isso, né? Seria morto. Mas ele decidiu perseguir por conta própria. Não, seria morto. Então, Entendi. por isso que precisava de um documento, porque ele estava adentrando em uma outra província. Sim. Tá? Então, aí nós temos um conflito, por quê? É justamente por essa questão de Damasco que aí que aparece Jesus para Paulo. Então, antes dessa polêmica, aí, eu sei que agora o bicho vai pegar. E vai mesmo. Agora tem mais gente entrando, que no começo tinha menos gente. Pessoal, vai compartilhando essa live aí, porque tá bem interessante. Agora a gente entra na parte que pega fogo aí. Então a gente vai dar os recadinhos novamente, ó. Mande perguntas, ainda não tô mandando muito poucas perguntas aqui, mande perguntas. Quem estiver mandando pergunta, mande perguntas de qualquer maneira, a gente vai tentar ler aqui. Quem estiver mandando no superchat vai ter prioridade. Vênus é ao vivo, tá? A Vênus perguntou aqui, Vênus Marciana. Esse diálogo é ao vivo sim, tá ao vivaço aqui. Por isso que nós estamos te mandando um abraço aí. Então quem no superchat a gente vai sortear, quem mandar pelo superchat esse livro, A Cavalaria, tá? Que fala sobre para quem gosta de história, fala da história das cruzadas, tá bom? E também tem a promoção, Mateuzinho, dá para pôr aí a promoção novamente do professor Fábio? Tá com uma promoção bem legal aí dos livros, né, professor? Gente, aí, lembrando só para o pessoal daqui do podcast, tá? Vocês que estão assistindo, essa promoção para vocês de R$ 1.650, que se você comprar separadamente, cada unidade aí dará esse valor no final. Então, para você que está assistindo aqui hoje o podcast, então as 10 obras por apenas R$ 800 e frete gratuito para todo o Brasil. Não perca essa promoção, viu? Ó, vai até dia 30 agora, tá? E se você tiver alguma dúvida para comprar os livros do professor, eu vi na live, mas eu não tenho contato aqui, mas também a gente tem o nosso contato, a gente passa para ele. Põe o contato da nossa produção aí, Mateuzinho, também. Contato aqui, ó.
Putz, eu não consegui pegar o número e falar com o professor. Manda pra gente também que a gente passa diretamente pro professor Fábio Sabino. Tá bom? Tá na tela aí o contato da produção? Vamos lá. É isso aí, ó. Tá aqui embaixo, ó. Contato da produção. Ah, eu não peguei. Ah, eu quero saber de outros livros do professor Fábio. Manda que a gente manda o contato diretamente para ele, tá bom? Vamos lá então, professor. Agora o bicho vai pegar. Quer alguma pergunta, alguma questão? Não, vamos ver se tem alguma já. Porque já vamos mudar o tópico, né? Vamos ver se tem alguma aqui. Mandem aí, pessoal. Mandem perguntas. Cadê aqui? Por que Paulo não se casou? Aí o professor falou que ele se casou. Felipe Severino. Existe a probabilidade que ele foi casado sim. Se você não pegou o início da live, após a renderização, aí você pega o início, que eu já tratei sobre isso, tá? Eu trouxe o relato bíblico, um versículo. Ele indaga a posição dos apóstolos levarem as suas respectivas esposas, as crentes, e ele usa o pronome nosso colocando que também ele tinha um direito. Então Paulo acaba colocando uma questão de legalidade, e dentro dessa legalidade referente ao versículo, sim, demonstra que ele foi casado. A indagação é se, no período no qual ele escreveu essa carta à igreja de Corinto, se ele estava casado ou não, tá? E outros textos também que demonstram a possibilidade, que ele vai tratar muito bem a respeito do enlace conjugal e do convívio e até mesmo da própria família. E o iluminado oficial, ele colocou aqui, Paulo foi de fato judeu ou do judaísmo? Não. Paulo ele vai descrever que sim, que ele foi judeu da tribo de Benjamim. Existe um problema, a gente fala assim, né? Judeu porque vem da tribo de Judá. Sim, existiam 12 tribos, só que o termo que aflorou foi justamente todas as pessoas eram chamadas de judeus ou hebreus. Eu sou hebreu, eu sou israelita, ou seja, todo israelita é judeu, mas nem todo judeu é israelita. Existe esse conflito de informações, porque Paulo é da tribo de Benjamim, mas isso é um termo que se faz uso. Ele era judeu no sentido de vir ser descendente de uma das tribos de Israel e a sua prática de religião era o judaísmo. Então talvez seja essa a pergunta dele. Sim. Ele era judeu, foi da parte do judaísmo. Ele era da tribo de Benjamim, não era da tribo de Judá. Se eu for levar o pé da letra, ele era benjamita, tá? Se eu for levar o pé da letra, tá bom? Mas é um termo comum hoje. Top. Então vão mandando aí, vi que estão mandando, já começaram a mandar superchat. A gente vai ler. Aqui é compromisso nosso de ler para vocês, tá bom? Só trazer aqui, ó, não vou ler não, tá. Mas já para aproveitar, gente, dentro dessa série de aula que eu estou dando aqui, me desculpem, eu não estou tratando da existência de Paulo, tá? Nós estamos tratando a respeito daquilo que ele escreveu ou escreveram sobre ele. Então não estou debatendo aqui se ele existiu ou não, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora nós temos um problema. Agora se prepare aí quem é do canal. Agora o negócio quem não segue o professor Fábio Sabino, compartilha aí com o pessoal que agora ele vai dar. Agora começa. Então se prepare, manda bala. Problema grave. Nós temos o relato que Jesus aparece para Paulo. Vamos relembrar a história. Paulo vai até o Sinédrio, pega os documentos e as cartas, sentido a Damasco, sendo acompanhado por outras pessoas, com cartas para perseguir. No percurso do caminho, Jesus aparece para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse relato da aparição de Jesus está em 3 passagens bíblicas, que é Atos 9:3, Atos 22:6 e Atos 26:13. O que vai existir serão várias divergências textuais a respeito do mesmo relato. Haverá várias divergências, Atos 9, 22 e 26. E aí nós teremos que tentar encontrar, e se existe, um consenso adequado e melhor para não dizer que algo seja contraditório, em outras palavras, afirmar que Jesus não apareceu para Paulo. E como é que Jesus aparece para Paulo? Vamos ver? Versículo Atos 9:3 vai dizer que ao aproximar-se de Damasco, subitamente, preste bem atenção, não está escrito na Bíblia, viu, gente? Não é o que eu vou dizer, não, que está escrito. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha o detalhe, uma luz do céu brilhou ao redor de Paulo. Ok. 22:6. Aqui já é o relato de Paulo, tá? Aconteceu que indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, algo que não aparece em Atos 9:3, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Ao redor de mim.
Atos 26, 13. Ao meio-dia. Tem diferença quase ao meio-dia tem ou não? Tem, Edu? Quase ao meio-dia tem, né? Tem diferença, claro, né? Tem. E é Paulo também trazendo um relato agora pro rei. Atos 26, 13. Ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, ao detalhe agora, que brilhou ao redor de mim e o quê? E dos que iam comigo. Aí eu pergunto, só que você vê Atos 9, 3, Atos 22, 6, está divergindo o que está em Atos 26, 13. Já mudou. Aí é onde que nós dizemos que é a crítica da forma. Está usando o pronome pessoal, Paulo está dizendo. E aí nós temos, tem diferença entre ao redor dele e ao redor dos outros? Sim. Se realmente uma luz brilhou ao redor dos demais, logo então os demais contemplaram e viram aquilo qual Paulo disse que viu. Beleza. Vamos ver agora. A ação coletiva única, sobe um pouquinho. Eu já resumi, não vou nem ler, tá? Mas só vou a ação coletiva única. Veja que em Atos 9 e 22, o brilho da luz resplandece apenas em Paulo. Já no capítulo 26, o brilho da luz se torna coletiva, fazendo com que aqueles que estavam com Paulo presenciem a luz. Mas qual a diferença? A diferença é que quem sofre de esquizofrenia, a visão ou audição de algo é individual e não coletiva. Aí nós vamos ter um problema agora. Se de fato e verdade isso aconteceu ou foi um estado de saúde mental ao qual Paulo sofria. Você já ouviu falar sobre isso? Tá. Hã? Mas você vai conseguir provar isso na Bíblia. Vou usar a própria Bíblia. Tá. É porque isso é bem... Só lido com polêmica. Eu não tinha ouvido falar sobre isso, né? Aí você mexe com bastante... Sim. Né? Porque chamar Paulo de esquizofrênico aí... É o que nós vamos tratar. Quem caiu? Baixa aí, por favor. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu nesse relato. Vamos lá? 9:4, 22:7 e 26:14. E caindo em terra, ouviu uma voz. Quem ouviu uma voz? Ouviu, apenas Paulo ouviu. Que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Está dizendo que apenas ele ouviu. Atos 22:7. E caí por terra. Opa! Quem caiu por terra? Paulo. Eu caí. Eu ouvi uma voz, agora ele está afirmando, que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja bem. Se todos, para não dizer que Paulo é esquizofrênico, tá? Se de fato e verdade houve uma luz e houve uma voz, e a voz é nítida, todos que estavam ao redor dele teriam que quê? Teriam que ter ouvido a voz. Tá. Aí só tem um problema. Quem é que ouviu a voz? Está escrito aí no versículo 2:7, aí, 22:7. Nós todos por terra. Quem ouviu? Apenas Paulo e os demais que estavam ao redor dele. Então, mas aí a Bíblia fala quem eram os demais ou não? Os demais? Os companheiros dele. Os companheiros dele. Quem andava com ele. É. Não especifica exatamente quem é. Não dá nome. Tá. Eram judeus que estavam com ele. Tá. Olha aí. 26:14. E caindo nós todos por terra. Opa, já divergiu do 22:7? Sim. Porque Paulo diz que apenas ele caiu. Tá. Já no 26:14 diz que tudo, só tem um problema. Ouviu uma voz. Quem ouviu a voz? Todos que caíram, não. Ouvimos uma voz. Se o verbo ouvir estivesse no plural, logo todos ouviram a voz no momento em qual caíram. Mas aqui nesse caso, não. Todos caíram, mas apenas Paulo ouviu uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa ter a recalcitrar contra os aguilhões. Então, lá em cima ele fala que todos viram a luz. Né? Viram a luz. Mas a voz só ele ouviu. Entendi. Agora, se ele ouviu uma voz e a voz foi audível, todos teriam que ouvir. Se todos não ouviram, isso chama-se do quê? Esquizofrenia. Tá. Aí a gente volta. Aí eu vou fazer o papel do refutador aqui, né? Vamos lá? Porque o professor Sabino você lida com a exegese. Sim. Né? Não tem como lidar com o lado espiritual. Não. Porque o argumento que todos vão dar espiritualmente mas aí Jesus decidiu falar só com ele. Aí com base em quê? Com fundamento em quê? Aí fundamento espiritual. Não, aí o espiritual não é fundamento, é achismo. Continua. Quem ouviu? Uma das provas da esquizofrenia é ouvir vozes. Veja que as três narrativas foram enfáticas em afirmar que apenas Paulo ouviu a voz. Ou seja, se fosse um fato, os demais teriam ouvido o que foi dito para Paulo. Se fosse um fato, uma realidade, todos teriam que ouvir. Entende? Continuo. Aí tem uma questão interessante que eu não vou lhe dar,
Pode subir, que é a expressão dura coisa, que é o falar de um empréstimo que houve dessa formulação. Dura coisa te recalcitrar contra os meus aguilhões. Na verdade, isso é um empréstimo existente, isso aí não poderia ser uma característica de Jesus, Jesus dizendo isso, por quê? Vou ler, vai. A expressão dura coisa te recalcitrar contra os aguilhões não se trata de um provérbio grego. E segundo os estudiosos, é improvável que tenha sido dito por Jesus e apresentado à mente consciente de Paulo no momento da tal aparição. Isso é um provérbio grego. E por que Jesus está fazendo um uso de um provérbio grego como Píndaro em Pitias, Ésquilo em Agamenon e Eurípides em Bacantes? Isso se trata de um provérbio grego. E Jesus está lidando com Paulo no idioma, Saulo, Saulo, por que me persegues? E só que esse acréscimo nós só temos que é um acréscimo em Atos 26. Sobe, por favor. Resumo. Alguém consegue imaginar qual foi a razão de Jesus fazer uso de um provérbio grego, sendo que ele desenvolveu vários provérbios? Na verdade, Paulo ou o escritor de Atos colocaram esse provérbio grego na boca de Jesus. Em outras palavras, Jesus não falou provérbio grego nenhum. Na verdade, foi inventado por Paulo ou o escritor de Atos, pois seria impossível aceitar um provérbio grego para quem estava falando em hebraico ou aramaico com Paulo. Tá. Entende o raciocínio? É porque poderíamos até usar, Jesus falou em grego com ele para falar na língua dele, mas não era a língua dele. Mas o texto mesmo diz, né? E Jesus respondeu no idioma oficial. Atos 9:5. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. 22:8. E eu respondi, quem é, Senhor? E me disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E 26:15. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tem problemática? Citaram uma verdade? Citaram uma mentira? Ou seja, agora ele está vendo o quê? Ele ouviu a voz, agora ele está tendo o quê? Uma visão. E qual é a visão que ele está tendo? Jesus. Ele ouve vozes. Sim. E agora ele vê Jesus. Quem és? Eu sou Jesus. Bom, veja que as três narrativas são enfáticas em afirmar a expressão eu sou Jesus. Diante dessa afirmação, parece que Jesus apareceu para Paulo para testificar que era ele mesmo quem estava falando com ele. Tá. Porque qualquer um poderia ouvir voz, mas quem é? De quem é essa voz? Tá. Aí eu pergunto, você acreditaria sem ver alguma coisa? Então, é que a gente entra de novo no lado espiritual. Esquece né? espiritual, que Não aquele pode, aula de hermenêutica, não tem espiritual aqui. Espiritualmente eu acreditaria, mas é hermenêutica, é exegese. Aí eu pergunto, se o diabo vier falando, dizendo que é Jesus, você vai acreditar que é Jesus? Então, e agora, como se passa? Se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, como você vai acreditar que algo é algo, entendi, contanto que você não veja? Vamos até falando pela parte de fé, né? Não, agora vamos espiritualizar, agora eu usei o texto, e agora? Entende? Como é que vou provar que é Jesus, né? Você tem que ver. Sim. Porque se existe vários elementos, igual os falsos profetas, não diz que Deus está dizendo alguma coisa? E diz a Bíblia e Deus não está dizendo nada? Hoje em dia tem bastante, inclusive, né? Entende? Então, necessariamente, eu estou colocando aqui, que além de ouvir vozes, necessariamente para testificar que era Jesus, eu teria que ver. Mas aí você, não sei se eu estou adiantando alguma coisa, mas você acha que Paulo pode ter colocado essa parte de que viu Jesus para reforçar o testemunho? Sem isso, ninguém acreditaria? Ele faz isso. Por quê? Faz isso. Aí vai ser as próximas aulas, que não será hoje. Porque entendi. para ele ser considerado um apóstolo, necessariamente teria que ter visto Jesus. Então, Os outros andaram com Jesus. Não tem como. Tem que criar isso. Então, para ele dizer que ele é apóstolo, ele vai legitimar o seu apostolado dizendo que ele viu Jesus ressuscitado, que é onde ele vai trabalhar 1 Coríntios capítulo 15. Tá? Então, é necessário. Ele tem que dizer que viu Jesus. E que aí existe uma problemática muito grande a respeito se Paulo existiu de fato e verdade, Jesus existiu de fato e verdade, ou seja, ambos existiram de fato e verdade, ambos teriam que ter sido contemporâneos. É outro problema grave que existentes aí, tá? Então, vamos continuar. Vamos lá. Veja que as três narrativas são enfáticas em afirmar a expressão eu sou Jesus. Diante dessa afirmação, parece que Jesus apareceu para Paulo para testificar que era ele mesmo que estava falando com ele. Só um problema. Se de fato Jesus apareceu para Paulo, por qual razão os demais não viram Jesus?
não tem nenhum outro relato na Bíblia. Só esses três aí, esses daí, só em Atos. Atos 9:5. Não tem ninguém que relata essa parte de Paulo, que Paulo viu Jesus. Do encontro de Paulo com Ressuscitado, Jesus. 1 Coríntios 15. Tá. E apareceu para mim como um abortivo. Mas é escrito por ele, né? Supostamente. E Mas aqui- algum outro livro da Bíblia que fala Não. sobre isso? Não tem. Entendi. Veja que os companheiros de Paulo eram as testemunhas perfeitas para testificar que verdadeiramente Jesus apareceu. Porém, nada foi dito sobre ele. Pelo contrário, na tentativa de corroborar a mentira como verdade, o escritor de Atos criou uma façanha para se desvencilhar da mitologia ou da esquizofrenia. Eu tenho duas formas de entender essa narrativa. Ou Paulo tinha problemas mentais, Tá. era esquizofrênico, ou se trata de um conceito mitológico. Por quê? Atos 9:17. O que vai acontecer agora? Olha Ananias, o que vai acontecer com Ananias. Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu. No caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo, 9:17. Onde tem um problema? Na expressão apareceu. Ofteis no grego. Veja que o escritor de Atos inseriu Ananias para endossar que Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Mas se isso é uma verdade, a verdade só seria válida caso os companheiros de Paulo tivessem testemunhado a tal aparição. Logo, o relato de Ananias é mentiroso ou é mitológico? Vamos ver a mitologia? Olha o que entra agora. De uma forma muito especial, os gregos eram um povo dos olhos. Ou seja, segundo os estudiosos, na mitologia e na poesia, uma ideia antropomórfica dos deuses permitia supor que eles poderiam ser vistos pelos olhos humanos. Então, ou você tem um problema neurológico, ou aqui é uma construção mitológica da narrativa por parte de Lucas, que era grego, escreve para Teófilo, e o que mais existe contido em Atos e nos Evangelhos são conceitos mitológicos. Exemplo de um conceito mitológico. Dá para colocar um texto bíblico aí, por favor? Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, por favor. Vou trazer uma comprovação para as pessoas, os telespectadores, de um texto mitológico dentro do próprio Evangelho. Dentro do próprio Evangelho. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O que acontece? Algumas pessoas dizem que o versículo 19 diante de Lucas 16 se trata de uma parábola. Quem nunca ouviu isso, né? Pois bem, uma das características que, para não ser uma parábola, são verbos auxiliares de existência, como o verbo havia. Então não é uma característica de uma narrativa, de uma parábola, fazer uso de verbos auxiliares de existência, tá? Como o verbo havia ou haver. Próximo versículo, por favor. Outra característica, que não é característica legal de parábolas, é dar nome pessoais, tá? Nomes pessoais. Exemplo, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Próximo. Próximo. Aqui é o relato do que estava acontecendo. Vamos falar da morte para onde ambos ocorreu, para onde foram. Bom, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já começa agora o problema aqui. E morreu também um rico e foi sepultado. A pergunta que você deveria fazer esse versículo é: quem é que viu isso? Quem é que viu que Lázaro, ao morrer, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão? Talvez algumas pessoas aprenderam que o seio de Abraão era um ponto geográfico onde as pessoas as quais morriam iam para lá. Aí eu pergunto, quando Abraão morreu, para qual seio que ele foi? Para o seio de Noé? Para o seio de Matusalém? Entende agora? Quando se fala de seio, está falando do peito mesmo. Sim. Foi para o peito para ser consolado, que é isso que a narrativa vai colocar. Agora, se você pegar como parábola, a parábola sempre traz um fundo de verdade. Alguém consegue me interpretar isso agora como um fundo de verdade, sendo uma parábola? Se for literal, piorou mais ainda. Se for literal, eu pergunto, quem viu o mendigo sendo levado pelos anjos? Quem viu isso? Continua. Próximo versículo. E no inferno, peraí, quem é que esteve lá no inferno para ver que o rico estava no inferno? Quem viu isso? Como parábola ou com algo como literal? Quem? Toda parábola traz um fundo de verdade. Quem viu? Alguém pode me responder?
Difícil, né? Isso eu explico no meu livro O Inferno Existe. Ergueu os olhos. Opa! Tá trazendo questões físicas, né? Erguendo os olhos, estão em tormentos no inferno. E viu ao longe Abraão e Lázaro, seu filho. O personagem Abraão. Nossa! Então quer dizer que as pessoas que morrem estando no inferno ou não, têm e sabem de tudo que acontece e começam a reconhecer as pessoas. Eu pergunto, então será que esse Lázaro e esse rico era do período de Abraão? Vamos colocar como essa parábola? Por quê? Como que eles conheceram Abraão? Se Abraão já estava morto e não for do período dele, fica algo meio complexo como parábola, né? Meio desorganizada. Próximo versículo, por favor. Reclamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. O rico dizendo, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. O que tem lá no inferno? Água. Peraí, mas no inferno não é fogo? Como pode ter água no inferno? Estou atormentado nesta chama. E tem água? Porque aqui entra o conceito mitológico. Sim, existe água no inferno. Mas qual é o inferno? Inferno dos gregos, Hades. Tanto que o termo está inferno aqui, mas quando você chega no grego vai estar a palavra Hades. E Hades é justamente o Deus que cuida das regiões inferiores. Onde existem os rios, isso eu explico no meu livro. Aí existe o castelo de Hades. É interessante a mitologia a respeito de Hades, tá? E é isso que Lucas está dizendo. Lucas, por ser grego, está dentro de uma construção mitológica, usando personagens judaicos para trazer uma lição para Teófilo. Isso não é parábola e nem literal. Isso é uma narrativa mitológica. Isso é mitologia. Próximo versículo, por favor. Diz, porém, Abraão, filho, ó, ele era judeu rico, viu? Lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida. Peraí. Ou uma outra, para quem interpreta a parábola literal. Ou o rico foi contemporâneo de Abraão. Abraão conheceu o rico, porque está falando, lembra-te que tu recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. Tá vendo como você faz a construção no sentido literal? Você vai ter que colocar que ambos os personagens eram do período de Abraão. Próximo. Agora vai piorar. E além de tudo, isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. De lá onde? Estava no plano terreno? Ou algo que estava ali no abismo? Próximo. Lembrando que esse meu livro está aí no pacote, viu? Está no pacote. Eu explico, faço exegese desse capítulo. Aqui eu estou fazendo hermenêutica, tá, gente? Mas tem a exegese, o grego, sabe? Todos os mínimos detalhes. Daqui a pouco a gente vai falar de novo da promoção aí. Eu disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai. Vai, próximo. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, a mesma prática do rico, o rico está vendo que era a mesma prática dos seus familiares. Então, o que ele está dizendo? Que alguém daqui, dessa região dos mortos, vá até eles, ressuscite, vá até lá, e aí eles vão acreditar. Próximo. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. Agora piorou. Para quem gosta de pegar como parábola, ou como literal, pergunto. Por acaso Abraão conheceu Moisés? Hã? Se você tirar que não é Moisés e a lei de Moisés é a mesma coisa, mas a lei não veio por Moisés? Alguém pode me explicar isso agora? Em qual momento Abraão conheceu Moisés? Para que você tenha até isso como uma parábola. Se você tem uma parábola, você tem um fundo de verdade. O fundo de verdade seria o conhecimento de pessoas. Mas aqui não tem como. A não ser que Abraão está no local onde ele está, e aí ele viu o futuro, foi? Então quer dizer que esse relato, então Abraão morreu, aí Abraão sabe tudo que acontece na terra? Porque o que ele está dizendo, ele tem Moisés. Se tem Moisés, logo Abraão conheceu Moisés e conheceu a lei de Moisés. E como que as pessoas me explicam isso agora como parábola e como literal? Vocês têm explicação? Escreva aí no chat, por favor. Podem espiritualizar que eu aceito, tá? Isso é um conceito mitológico, é assim que você explica o que é mitologia na Bíblia, tá vendo? E você tem um relato na Bíblia, canonizado no Evangelho de Lucas, é uma verdade? Não, não é uma verdade. É um registro mitológico. Mas nesse caso ele usou a mitologia como exemplo. Sim, porque é muito mais propício para Teófilo, que era grego. Sim, então mas ele tem que fazer isso não, assim, ele usando a mitologia não quer dizer que ele não cria em Jesus, Lucas, né? Porque ele tinha essa liberdade para poder usar a mitologia
dentro do livro dele para poder explicar alguma Sim, coisa. porque o destinatário dele é um grego. Então ele tem que fazer uso daquilo que o grego aceita, Então, como conceito mitológico. É um ponto que eu entro, assim, que eu falo, que hoje, eu acho que hoje em dia se complica mais até do que naquela época, porque se Lucas tinha essa liberdade, mas hoje o que você está falando aqui é uma heresia. Eu sei. Você entendeu? A não ser que as pessoas me provem o Mas contrário. se para Lucas não era uma heresia, por que o que o Sabino está falando aqui é heresia? Mas não, então a heresia é o evangelho. Então você vai ter que condenar o evangelho. Então... Que é isso que ele está. Tá aí, tá na sua Bíblia, não sei o que eu estou dizendo. É o que está escrito. É que eu volto a falar, eu sou cristão, eu estou falando aqui, por isso que eu acho que a gente tem que sempre aprender, ter humildade para aprender, que a gente estava falando aqui antes. Se eu tenho a capacidade de refutar, eu refuto. Só que a gente tem que olhar, mesmo quem... ele está explicando aqui na parte da hermenêutica e exegese. Mas a parte do cristão, Sabino, que é quem te refuta, quem vai debater com você, é sempre o lado espiritual. Aí, o que acontece é que a gente tem Mas tem um problema. Quem diz que me refuta? O Espírito Santo não está me refutando. Então... Ele está fazendo uso de crença, achismo e fé. Isso não é refutar. Refutar é trazer um fundamento que diga que o meu fundamento está equivocado e esteja errado. Aí sim é me refutar. Sim. Fazendo uso do próprio texto. Não fazendo isso, não está me refutando. Aí está criando machismo. Porque a gente tem preconceito entre nós mesmos. Porque hoje, se você falar aqui, dentro de uma igreja, você for pregar e falar dentro de uma igreja, que Lucas usou mitologia para poder explicar alguma coisa, vão te chamar de herege. Então, mas quem é que me chama de herege? Os leigos, infelizmente, as pessoas que não estudaram. Entendeu? Porque se as pessoas tivessem estudado, saberiam quem escreve, para quem escreve, por qual motivo escreve. Entendeu? Então, quem me diz que me refuta que eu sou herege, me desculpe, são pessoas leigas. Então, pessoas que não estudaram, enfim. Vamos lá, continuar? Vamos. Próximo. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha que interessante isso. O que ele está dizendo? Agora vê o problema. Se os mortos ressuscitassem, tanto da minha parte, dos meus familiares que aqui estão, ou da parte de Lázaro, do mendigo, né? Se ele mesmo ressuscitasse, fosse lá, houvesse a ressurreição, olha o que Lucas vai tratar aqui. Eles se arrependeriam. Próximo versículo. Porém, ele lhe disse, esse quem? Abraão. Se não ouvem a Moisés, sabe o que está dizendo aqui? Abraão, aqui no relato, está dizendo que Moisés estava vivo. Vocês não ouvem os vivos, e aos profetas tampouco serão persuadidos, ainda, ele colocou uma questão de possibilidade, e não de uma afirmação sobre a ressurreição, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso é um problema sério dentro desse conceito mitológico aqui. Porque aqui Lucas não traz uma ênfase a respeito da ressurreição nesse caso aqui. Tá? Então ele está dizendo que existe uma possibilidade, onde os espíritos usam muito bem esse texto, para dizer a comunicação que existe entre os vivos e os mortos, o conhecimento das pessoas na esfera onde elas estão, para a esfera física. Esse é o texto mais idolatrado por parte do espiritismo, tá? Próximo. E disse aos seus discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Então esse é um texto mitológico, só para vocês, eu usei como exemplo, Lucas capítulo 16, para vocês entenderem que quem escreve Atos dos Apóstolos é o mesmo escritor, é o mesmo. Então, para não dizer que Paulo, agora pode voltar lá para o texto de Paulo, por favor. Então, para não colocar que Paulo tinha problemas neurológicos, como esquizofrenia e tantas outras coisas, eu posso trabalhar a narrativa na vertente de um conceito mitológico. Então, o que está tendo ali no texto, na verdade, é uma mitologia. Por quê? Uma das características dentro do grego, da poesia ou da mitologia. Se é Lucas quem escreve Atos dos Apóstolos, está escrevendo também para Teófilo, só para as pessoas constatarem, coloca aí para mim Atos capítulo 1, por favor. Só para quem ainda não estudou, para nós vermos a respeito disso, tá, gente? Para vocês saberem. Atos capítulo 1, olha que interessante, diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então o primeiro tratado que ele está querendo colocar aí é justamente o Evangelho de Lucas, tá? Por isso que coloca o primeiro tratado. E vai usar o termo Teófilo, que o termo Teófilo aparece apenas em Atos, em Lucas, tá? Então o que você entende é que Lucas e Atos está sendo escrito para um único personagem, Teófilo.
acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Próximo versículo, vamos ver o que nós temos aqui. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, aqui nós temos uma ligação que o mesmo destinatário é o mesmo, tanto o Evangelho quanto de Atos. Então, seria algo errado? Não. Lucas lidar com a mitologia? Não, porque o seu Evangelho contém questões mitológicas. Então, para nós não dizemos que Paulo era esquizofrênico, pode voltar lá para o texto, por favor, para o esboço. Então, colocaríamos a mitologia. De uma forma muito especial, os gregos eram o povo dos olhos. Segundo os estudiosos, na mitologia e na poesia, grega no caso, uma ideia antropomórfica. O que é uma ideia antropomórfica? Ou antropomorfismo? O antropomorfismo é quando você dá imagens físicas às divindades. Então, exemplo, Deus da Bíblia é um Deus antropomórfico? Sim, vai dizer da boca de Deus, dos olhos de Deus, as mãos de Deus são estendidas. Peraí, professor. Então isso quer dizer que Deus não tem mão? Não, Deus não tem mão. Deus não tem olhos? Não. É uma linguagem humana que nós atribuímos e descrevemos a nossa divindade. E a Bíblia está repleta de linguagem antropomórfica, porque ninguém nunca viu Deus. Não, mas está escrito, professor, que Moisés via a face de Deus. Linguagem antropomórfica, tá? Porque ninguém consegue descrever a mesma coisa é a linguagem antropopática. O que é o antropopatismo? É quando nós atribuímos sentimentos humanos a uma divindade. O amor de Deus, a tristeza de Deus, o arrependimento de Deus, a ira de Deus. E são figuras que nós atribuímos à divindade. É a forma que nós descrevemos quem é Deus para nós. Então nós descrevemos Deus com questões físicas e nós descrevemos Deus com questões de sentimento. Isso é totalmente teológico. Então, eu entendo. Não, porque mais a Bíblia descreve Deus assim, assim, assim. São figuras de linguagem. Peraí. Então, isso não é uma realidade? Não, não é uma realidade. É uma forma que os personagens procuraram descrever quem é Deus. Hoje nós descrevemos quem é Deus para nós. Nós não oramos? Por que nós oramos? Porque nós acreditamos. Porque nós temos fé. Porque nós respeitamos aquilo que está escrito na Bíblia. Volto. Para o leigo, é tudo isso mesmo. Tá? Agora eu pergunto. Se um dia você disse que você ouviu a voz de Deus, eu pergunto, você estava coletivamente reunido? Ou você estava sozinho e você ouviu? Quando você fala que ouviu nitidamente, viu? Exemplo. Se eu estou congregando. Não. Estou congregando, tá, gente? Para não dizer que eu não tenho problemas mentais, se eu me manifestar dizendo assim, eu ouvi a voz de Deus nitidamente. Isso dentro de um colegiado. Apenas eu ouvi, isso é esquizofrenia. Isso é constatado cientificamente. Para dizer que algo é real, aí o grupo todo tem que ouvir. Tá? Ficou claro? Próximo tópico. Os estudiosos descobriram que nas obras de Romero, os deuses, apareciam somente para pessoas eleitas. E aqui é o que Lucas está retratando, quer retratar que Paulo é um eleito, que Paulo é um escolhido, que é isso que Jesus vai falar para Ananias. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então isso faz parte de uma construção mitológica, tá? E mesmo que outras pessoas estivessem presentes, não o veriam. Os estudiosos informaram que esse conceito mitológico era desde a época de Romero. Lembra que você perguntou, você vai provar então que Paulo é esquizofrênico? Sim. Se não houvesse um conceito mitológico, entraria na esquizofrenia. Tá? Se não houvesse o conceito mitológico, entraria na saúde mental de Paulo agora, tá vendo? Segundo os relatos bíblicos das atrocidades de Paulo, será que ele não teve problemas mentais? Os estudiosos estão de acordo que os textos que falam do aparecimento de Deus, deuses ou anjos, são teofanias de experiências alucinatórias. Agora quem está dizendo isso não sou eu, são os estudiosos, tá, gente? Atos 16:9 diz assim, ó. Aí é outro problema agora. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e rogava, dizendo, passa a Macedônia ajuda-nos. Ele teve o quê? De noite uma visão. Atos 18:9. E disse o Senhor, em quê? Em visão. A Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Sabe o que é mais interessante disso tudo? É que nós vemos Jesus e Paulo tendo uma experiência muito íntima. Aí eu pergunto, e o restante dos apóstolos?
Onde está? Cadê essa intimidade? Atos 23:11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Nós não temos isso com os outros apóstolos. Mas aí não poderia ser, vamos falar agora, que Jesus estava fazendo isso porque tinha um plano específico só com Paulo? E aí os outros apóstolos, como já caminharam com ele, bom, deixa eles lá pregar meu evangelho e agora... Porque dizem que Paulo foi o pregador para os gentios, né? Foi Pedro primeiro. Aí depois o Paulo que assumiu essa... Paulo quem criou, né? Se eu vou especificadamente me apresentar para Paulo, porque eu tenho tô te botando a dúvida aqui. Porque eu tenho uma coisa especial com Paulo. A galera ali, eu já andei com aquela galera. Então Jesus faz acepção de pessoas. Poderia Jesus fazer acepção de pessoas? Não. Porque se Jesus está pós-ressuscitado, por que apareceu para Paulo e para os outros apóstolos não? Ele ressuscitou. É isso que os apóstolos queriam, após a ressurreição. Aí vai entrar em contradição. Por quê? Porque depois que Jesus ascende aos céus diante dos apóstolos, os apóstolos veriam ele retornar, mas para outra questão, não para isso. Aí está o problema. Mas o escritor quer fazer o quê? Por isso que eu falo, nós temos que entender o intuito do escritor. O escritor, o que é pregado para nós, desde pequeno, cristãos, né, é que Jesus apareceu justamente para Paulo tivesse essa missão especificamente. Então, assim, ó, Jesus foi, a história, né? Jesus foi, ressuscitou, apareceu lá para Marta e Maria e tal, lá no caminho de Emaús, tal, não sei o quê. Aí depois, Paulo aparece, Jesus, por essa missão específica, Jesus só aparece naquele momento ali para ele. Tanto é que depois não tem mais relato. Tá aí, ó. Eu tô lendo as passagens. Jesus aparecendo para Paulo direto. Sim. Aquele momento que eu digo assim, Jesus só aparece para Paulo. Depois tem algum relato que Jesus aparece para outra pessoa após Paulo? Então, após a ascensão de Jesus, onde está? Mas depois após a ascensão. Não, sim. Aqui após a ascensão. Tá. Quando Jesus aparece para Paulo a caminho de Damasco, é após a ascensão de Jesus. Sim, sim. Então, Jesus não aparece para mais ninguém. Mas após Paulo, Jesus, não tem nenhum relato que Jesus aparece. Então, não. aí que tá a minha pergunta. Então. Mas Jesus, então, justamente era ali, fez aquela missão e agora não aparece mais para ninguém. Então. Só para Paulo, porque ele tinha que converter os gentios. Então. E Jesus não teria que aparecer hoje, então? Acabou a missão? Entendi. Jesus não teria que aparecer para aqueles que sucederam os apóstolos? Se Jesus apareceu para Paulo após a sua ascensão, Jesus teria que aparecer para o ser humano até hoje. Entendi. Tem uns por aí que dizem que vê. Aí são esquizofrênicos. Aí já não é mitológico. Entendi. Se alguém afirma que está vendo e ouvindo alguma coisa, isso chama-se, na ciência, esquizofrenia. É alucinação. Não, é que eu digo que tem uns que vê que é por interesses, né? Não! Não, é mentira. Aí são charlatões. Aí é outro nível. Ó, Jesus apareceu pra mim e falou pra que você tem que me dar R$1.000. Aí são os picaretas. Aí nós vamos ser cancelados. Esse é o problema. Bom, vamos lá. Atos 23:11. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Atos 27. Agora mudando. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aí eu entro no caso de epilepsia. Bom, estudiosos informaram que as experiências religiosas de Paulo, essas todas que eu acabei de descrever, foram resultados da epilepsia do lobo temporal. Foi informado também que as experiências perceptivas, auditivas e visuais não passavam de alucinações. Ou, caso mais grave, de esquizofrenia. Posso vir, por favor? Lembra, se a posição dos estudiosos, eu sou mais a favor de narrativas mitológicas do que problemas neurológicos. Mas o que traz esse consenso, uma boa parte dos estudiosos da questão da saúde mental de Paulo, é que está contida em outras informações daquilo que ele vê, daquilo que se apresenta, e não apenas a narrativa da aparição de Jesus para ele, tá? Mas só me dá uma dúvida, Sim. Sabino. Esses estudiosos que você cita aí, são estudiosos daquela época ou são estudiosos atuais? Não atuais. Sobe o 71, por favor. Tá. Nota 71. Pronto. Evans, de Murray. Tá. Bruce. Aí, ó. Mas aí eles relatam isso baseado no texto bíblico apenas. Não, em questões científicas. Lendo, mas assim... Questões científicas também, tá? De a psicopatia, desordens religiosos da história, a considerações das questões neurofísicas, tá? 2012, página 415. Então, mas aí eu vou te... Pode voltar. Eu vou te fazer uma outra pergunta com a dúvida aí. Você está explicando o mesmo texto bíblico na tua base de exegese, de hermenêutica e tal.
Você mesmo está dizendo que você prefere, né, as outras narrativas. Agora, o estudioso, ele está lendo um texto, tá? Sem nenhuma comprovação científica, porque ele não fez um raio-x do cérebro de Paulo. Não precisa. Ele, baseado no texto, ele está falando. Não. Eles falaram isso. Vamos lá. Se eu chego hoje, ó, presta bem atenção. Olha isso que eles estão tratando, ó. Eu chego lá no consultório, a pessoa, o que foi, meu amigo? Então, eu tô ouvindo voz e tô vendo coisas. Tá. Qual o primeiro diagnóstico que eu vou dar para essa pessoa? Eu pergunto assim, tá? Isso acontece coletivamente ou individualmente? A pessoa, individualmente. Às vezes eu estou entre um grupo de pessoas, mas só eu vejo, só eu ouço. Primeiro diagnóstico, esquizofrenia. Então ele está dizendo que Paulo tinha questões... Baseado no trabalho dele, no que ele vê hoje, no que ele estudou. Ele está lendo, ok? Ele está lendo a narrativa. O que aconteceu? Paulo ouviu voz e viu visão. Sim. Estava dentro de pessoas ali, não estava? Somente ele ouviu e viu, Tá. os cientistas estão dizendo, isso é questão de esquizofrenia. É o que é comprovado cientificamente. Por isso que eles estão colocando que Paulo era esquizofrênico. Vamos cair, vamos para mais claramente. Vamos supor que Paulo não foi na consulta e mandou uma carta. Aí ele está lendo baseado no relato de Paulo. Eu estou lendo isso daqui, que eu vi isso, vi aquilo, e aí baseado no que eu estudei, um psiquiatra, um psicólogo, bate com todas as indicações de quem tem alucinação, de quem... É isso. Eu entendi. Mas a tua opinião, você concorda com os estudiosos? Igual eu falei, eu coloco mais a questão mitológica. Porque eu já vou partir do princípio de quem escreve para quem escreve. Porque o escritor, ele quer enaltecer Paulo aqui. É isso que ele quer fazer, o escritor de Atos. Entendi. Por quê? Porque o livro de Atos, querendo ou não, vai 80% dedicado só à história de Paulo. Entendi. Então ele quer enaltecer. Mas qual a intenção dele enaltecer isso? Isso que eu... Se você coloca que ele foi companheiro de Paulo, né? Tá. Se coloca o pronome nós, né? Ele quer dar credencial, então, que Paulo realmente foi escolhido por Jesus é isso que ele vai fazer. a missão. Não, é isso que ele vai fazer. Por quê? Porque ele quer gerar o apostolado de Paulo, tanto que é somente em Atos dos Apóstolos que o Escritor enaltece tanto Barnabé quanto Paulo apóstolo. Sim. Barnabé não foi apóstolo. Barnabé foi seguidores dos apóstolos. Foi pombo correio dos apóstolos. Sim. Apóstolos foram apenas 12. Então ele quer colocar a condicionar que Paulo foi apóstolo, Barnabé foi apóstolo. Mas foram, não. Isso nós vamos ver nas próximas aulas, sobre o apostolado de Paulo. Mas é o que ele quer. Apenas o que o escritor quer. Vamos lá. A questão que eu falei das visões, né? A esquizofrenia. Estudiosos também informaram que Paulo sofreu de esquizofrenia, e isso como resultado do estresse ambiental ou psicossocial. O chamado modelo diátese-estresse, sendo esse o mecanismo pelo qual a esquizofrenia ocorre. Exemplo, Atos 26:11. E castigando-os muitas vezes, que vem a questão do estresse, né, o psicossocial, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Então, o diátese, né, diátese, estresse. Então, com base em alguns versículos, daquilo que Paulo declara, do que está registrado em Atos, então os estudiosos falam, não, realmente ele tinha problemas esquizofrênicos. Esse versículo de Atos é um dos exemplos de que a vida de Paulo foi tumultuada pelo ódio, rancor, fúria e etc. E foi justamente desse comportamento mental, ou melhor, desses problemas emocionais e de comportamento que geraram a esquizofrenia, que é o caso que gera-se a esquizofrenia. Então é todo esse acúmulo de coisas. Isso aqui são estudos em cima de pessoas especialistas no comportamento mental. Tá? Você prefere, então, entender que não é isso, que é exatamente o que estava reforçando a imagem de Paulo, então, quem andou com ele. A minha linha, tá, que eu sigo, Entendi. Só que existem elementos, sabe, que para eu refutar, eu teria que ter a especialização dessas pessoas. Então eu teria que ser um psicólogo, psicanalista, Entendi. Tá, igual, eu esqueci o nome dele, teve um estudioso, um psicólogo francês, eu esqueci o nome dele, Jean, se me falha a memória, que ele estudou o comportamento de todos os personagens bíblicos. Uma obra, não sei se é em 4 ou em 10 volumes. Uma obra muito volumosa. Sobe para mim, por favor. Deixa eu ver a nota. Deixa eu ver se está o nome dele aqui. Nota 73. Deixa eu ver se está aqui. Girard não foi. Não, depois eu vou lembrar. Eu trabalhei com esse médico francês. Pode subir para o próximo tópico, por favor. Eu lidei com esse médico francês no meu livro E se Jesus não ressuscitou, tá? Aí outro fator que os estudiosos vão colocar também é a psicose. Outro fator que os especialistas aludiram a respeito da vida de Paulo foi que ele era psicótico. A psicose é uma perturbação da mente que causa dificuldade em determinar o que é ou não real.
Os sintomas mais comuns são os delírios, certeza de que sua ideia é verdadeira, apesar das evidências ao contrário, e alucinações, que é ver, ouvir, sentir sem um estímulo perceptível por outros. Quais os tipos de delírios? O tipo mais comum é o delírio persecutório, em que uma pessoa acredita que uma entidade pode prejudicá-la. Sim. E o delírio que mais tem nas igrejas é o delírio de grandeza, onde a pessoa acredita que ela ou alguém possui poder ou influência especial além dos limites reais. É o que mais tem nas igrejas. Tem que tomar cuidado com isso. Aí a gente entra nesse tema que eu gosto de falar, que daqui, quando até em outros podcasts que a gente faz aqui, é muito meu papel, né? Como eu vim de liderança de igreja pentecostal e tal. Você acha que pode ser delírio? Muito é delírio, mas muito também o cara já... É exatamente o que você tá falando aí, né? O cara, ele fala que ele tem essa autoridade para ele poder ser superior às outras pessoas. Eu posso confessar para você, eu acho que não é delírio em relação a esses caras. Eu acho que é muito difícil, a não ser que ele seja tão doido acreditar na própria mentira dele. Eu acho que realmente usam isso para... Mas existe o delírio também. Existe também, os que chegam num ponto que... Infelizmente. O delírio é tão grande que ele acha que ele é o cara escolhido por Deus e... É o que mais tem. Infelizmente é o que mais tem. Antes da gente ir pro próximo ponto, Sabino, vamos reforçar aqui de novo, ó. Tem 2 superchats aqui, a gente vai ler os superchats, tá? Dá tempo ainda de você mandar superchat, falta meia hora para acabar nossa live, acaba às 19. E você que mandar superchat vai estar concorrendo a esse livro aqui, ó. Esse livro aqui chama A Cavalaria. Ele fala sobre a história das cruzadas e o espírito que formou a cristandade pelas cruzadas, tá? Então é um livro mais de história, não é nem um livro de espiritual, tá? Então, é um livro legal, você concorre aqui. Então, mande seu superchat, a gente vai estar lendo aqui pro professor. Quem estiver mandando superchat vai concorrer esse livro aqui no final da live, tá bom? E também tem a promoção do professor Fábio. Põe aí, Matheus, na tela, sobre os livros, que agora tem mais gente que quem chegou agora há pouco não pegou essa promoção dos livros aí. Ele tá divulgando no canal dele também, mas tá aqui, ó. Tá aí, gente, para quem quiser adquirir a promoção, primeiro vai ter que entrar em contato comigo e dizer que ouviu sobre a promoção aqui no podcast Diálogo Livre, tá? Então a promoção dos meus 10 livros de 1.650 por apenas R$800 e frete gratuito para todo o Brasil. Só entrar em contato, DDD 11 99693 7519. O professor pode parcelar? Pode, tá? Só entrar em contato comigo, tá bom? Obrigado. Bora lá. Então vamos lá. Quer ler algum superchat, alguma coisa? Vamos lá, vamos ler aqui. Senão vai acabar a live e acabamos esquecendo até de ler o superchat aqui. Ó, a Vênus Marciana mandou um superchat. Obrigado aí, Vênus. Mestre Sabinão, quais historiadores do primeiro século endossam a existência de Paulo? Então, como eu disse, eu não estudei a respeito se Paulo de fato existiu ou não, tá? Lembra que eu falei no início? Então, o objetivo, quando eu montei a série Paulo, que é essa série que eu estou terminando, eu não estudei na perspectiva da existência dele ou não, tá? Então, essa eu vou ficar devendo. O Lucas Suzuki, lá do Japão, tá? Mandou 500 ienes, né? 500 ienes. Arigatou gozamadeshita. Um grande abraço ao professor Sabino e a todos os podcasts. Ótima aula, abraços, tá? E aqui ele mandou mais um aqui de novo. Opa, obrigado, Lucas. Eu tenho uma visão de 2 deuses no AT. Em Neemias 20:22, que fala do Senhor que confundiu Balaão, seria o mesmo de Atos 18:9? É difícil de dizer. É abstratismo, né? Entende? As divindades desenvolvidas e criadas são divindades criadas pela própria mente humana. E a partir do momento que você tem escritores diferenciados, cada um pode retratar a sua divindade ou a sua imagem da melhor forma ou qual ele queira. Um exemplo, igual o Gênesis capítulo 1 com o Gênesis capítulo 2. São pontos de vista diferenciados, mas dentro do mesmo conceito. Apenas retratações ou detalhamento de alguma coisa. Ao se falar de 2 divindades, aí vai de quem escreve. Por quê? Porque a primeira fé que surgiu no mundo foi fé politeísta. Então você tem uma transição de crenças e fé. Politeísmo, enoteísmo e monoteísmo. Se tratando especificamente do Deus bíblico, então você tem só uma divindade, tá? Uma só. É isso aí. Aqui perguntaram se o podcast está no Spotify. Daniel, Danley, desculpa. Nós vamos estar a partir do mês que vem, agora em agosto, colocando. Tem muito conteúdo para pôr no Spotify. Estão pedindo pra gente. A gente ainda não colocou. Vamos embora. Vamos lá? Professor, é com você, manda bala. Contradição, vamos lá pro versículo. Eu já falei sobre o delírio persecutório. Ok, já falei. Vamos lá para outro probleminha. Versículo 9:7 com 22:9, 22:9. Sobe, por favor. Aí nós vamos começar agora. E os varões que iam com ele pararam espantados. Olha agora que interessante.
ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Peraí. Mas lá no início do versículo, Paulo não está dizendo que apenas ele está ouvindo alguma coisa? Não foi? Sim. Aí nós já temos um problema aí. Pararam espantados ouvindo a voz, mas não ouvindo ninguém. Sim. Agora está no plural. Agora está dizendo que os que estavam com ele estavam ouvindo a voz. 22:9. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz. E se atemorizaram muito. Mas não Ouviram a voz. daquele que falava Comigo. E agora? É contradição, não é? Os homens que ouviram, ouvindo a voz, mas não ouvindo ninguém. Aí tem gente dizendo que a Bíblia não tem contradição. Tem, mesmo o relato tem contradição. 9:7 diz que os que estavam com Paulo ouviram a voz. E Atos 22:9, Paulo está dizendo que não, que somente ele ouviu a voz. Qual o relato verdadeiro? E aí? Qual que é o relato verdadeiro? O relato verdadeiro se trata do que o escritor entendeu e escreveu, ou o relato de Paulo. Ou seja, em Atos 9, se tem um relato do interlocutor, pois ele não foi uma testemunha ocular, não estava lá com Paulo. Já o relato de Atos 22 coloca como se o próprio Paulo houvesse dito, ou seja, é como se o escritor estivesse ao lado de Paulo no momento da defesa dele. Portanto, entre as passagens Atos 9 e 22, se dará crédito ao dito de Paulo. Logo, os companheiros de Paulo viram a luz, mas não ouviram nada. Dentro de uma exegese, é isso que eu vou fazer. Vou dar, por mais que exista um interlocutor, eu vou trazer o dito de Paulo com uma alegalidade, tá? A passagem paralela. O relato da aparição de Jesus, conforme relatado em Atos, ao que parece, foi dito por Paulo em 2 cartas. Vamos ver isso? 1 Coríntios 9:1. Sobe, por favor. Aí, ó. Não sou eu apóstolo, é aqui que Paulo vai defender o apostolado dele. E para Paulo defender o apostolado dele, que vai ser a próxima aula, ele tem que colocar que ele viu Jesus. Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Pode subir. Ok. Caso de 1 Coríntios 9. Nesse relato se tem uma pergunta retórica, o qual Paulo esperava uma resposta positiva, que ele quer defender o seu apostolado. Ou seja, que ele viu Jesus. Entretanto, muitos comentaristas interpretam esse versículo como uma referência à experiência na estrada de Damasco, que é o que nós estamos discutindo. Mas não seria essa a verdade? Depende. O versículo informa que Paulo quis dizer que tinha visto Jesus na estrada de Damasco ou que ele tinha visto Jesus em sua existência terrena. E agora? Você fica com essas duas indagações. Então, quando ele fala que eu via Jesus, em que sentido Paulo quer dizer? Que viu Jesus a caminho de Damasco ou que Paulo via Jesus constantemente, conforme as outras passagens as quais nós lemos aqui hoje, tá? Bom, os dois lados são possíveis. Entretanto, vários estudiosos propuseram que dentro do contexto, a afirmação de que Paulo viu Jesus ocorre em sua discussão a respeito do seu apostolado. Diante do exposto, os estudiosos informaram que parece ter havido a crença, pelo menos em alguns círculos da igreja primitiva, de que o apostolado de Paulo exigia que ele tivesse estado com Jesus durante o ministério e testemunhado a ressurreição. E se pelo menos parte para ser apóstolo era ter visto Jesus. Então Paulo afirma ter visto Jesus. Vamos para outra contradição? Sobe. Atos 9, 17 e 18. Vamos ver, não tem contexto paralelo, tá? E Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Interessante isso. O que chama a atenção, até a vírgula que eu parei, Du. Já na outra aula, inclusive, você falou, depois não podia mais chamar ele de Saulo, não é isso? Ele já chamou irmão Saulo, não dá para entender, porque quando ele, na verdade, pelo que eu entendi, nem Paulo gostava de ser chamado como Saulo. E aí não tem muito sentido Ananias chamar ele de irmão Saulo. Mas Ananias não ficou com medo quando Jesus fala para ele? Eis que aquele tem autoridade para nos fazer isso, isso e isso. Então, ele chama Paulo do quê? Do que ele chama? De Saulo, né? Não. Antes de Saulo. Irmão. Não era perseguidor? O detalhe do irmão, Ou seja, como eu enxerguei como um desrespeito a ele. Não, ele já chama ele como convertido, como irmão. Até então, a fala de Ananias, sim, ele indagando Jesus, mas Senhor, esse homem estava matando todo mundo de Jerusalém, estava levando todo mundo e tem autoridade dos principais para vir aqui nos perseguir. Sim. Aí já chama de irmão. Não está dizendo isso para Paulo.
Irmão Saulo. Por que ele chama de Saulo? Isso que eu não entendi. Isso é a mudança do escritor. Mudança do Porque escritor. o nome dele original é Shaul mesmo. Então ele vai chamar ele de Shaul. Ananias, no caso, tá? Que era o nome original de Paulo. Tá. Era Saulo. Shaul, né? Sim, sim, mas tá? aí na outra aula você até falou que, Não, eu que expliquei depois Paulo se livra desse nome Não, de o Saulo. escritor faz isso. O escritor faz O isso. escritor modifica. Então ele poderia chamar ele de Saulo normalmente. Shaul, sim. Não, aqui ele tá escrevendo, chamando em hebraico mesmo, Entendi, tá? entendi. Aqui é a forma portuguesada, tá? Tá. Nós temos a tradução parte do grego. Tá, entendi. Mas Aí a ali tradução. ele tá chamando ele, o nome dele que é Shaul, tá? Entendi. Aí diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, espera aí. Aqui, novamente, Ananias vai colocar a confirmação que Jesus apareceu apenas para Paulo e não para os demais. Tá. Apareceu apenas para ele, tá? Me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi o quê? Batizado. Aí nós vamos ter um problema grave aí. Será que o relato é verdadeiro? Quem deu autoridade para Ananias batizar alguém? Quem batizava era só os apóstolos. Ananias não era apóstolo. Bom, cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Como o escritor soube que Paulo esteve cheio do Espírito Santo? Qual o indício hoje de dizer que alguém é cheio do Espírito Santo? Quais os meios hoje, Du? Hoje? Aham. Depende do lugar que você for, né? Fala em línguas, fala não sei o quê, ele é cheio do Espírito Santo. Ok. Esse homem é cheio do Espírito Santo. Uhum. Ele põe a mão, o cara cai. Né? Eu não comparto com todas essas coisas, mas eu tô dando exemplos aqui. Não, por isso eu não eu falei acredito hoje, né? nessas Eu falei coisas. hoje, né? Põe a mão, o cara cai, eu Falei sou. hoje. Mas assim, esse daí ele é cheio do Espírito Santo. Sim. Como Ananias soube que Paulo foi cheio do Espírito Santo naquele exato momento? Como Paulo soube que ele foi cheio do Espírito Santo naquele exato momento? Segundo os estudiosos, a referência do Espírito Santo ao batismo não passam de um acréscimo por parte do copista, pois o acréscimo contraria o que foi revelado para Paulo. O que foi revelado para Paulo? Atos 9:12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Apenas isso. Era a única visão que Paulo tem de Ananias é essa. Paulo não tem a visão que ele seria batizado, que ele seria cheio do Espírito Santo, nada disso. Então você tem um acréscimo, tá? O batismo. O que se tem aqui é uma inserção de complementos do copista para harmonizar a pessoa de Paulo com os apóstolos. O problema com os acréscimos é que fogem de toda a normalidade estabelecida. Pois quem pode batizar alguém? Pois quem poderia batizar alguém? Vamos lá, sobe um pouquinho. Até a narrativa do aparecimento de Jesus para Paulo, os únicos que batizaram as pessoas eram os apóstolos. Logo, o registro de Ananias batizando Paulo não passa de um acréscimo descarado. É assim que nós, dentro da exegese, nós conseguimos descobrir o que se trata de um acréscimo e o que não se trata de um acréscimo. Tudo aquilo que traz ou que foge da normalidade estabelecida de um padrão narrativo. Exemplo, se eu tenho a narrativa que Jesus batizava, designou os apóstolos para batizarem, e depois eu tenho outras pessoas que não foram designadas por Jesus, e nem pelos apóstolos para batizarem, então eu tenho uma harmonização textual. Aqui eu já tenho uma corrupção textual, já tenho um acréscimo, já tenho uma alteração, já tenho uma modificação. Tá? Igual quando vamos discutir sobre o apostolado de Paulo, que também é um outro problema muito grave existente. Próximo, não sei nem se acabou, sobe. Estamos chegando no final já. Aí nós temos, olha lá, as comprovações de quem batizou quem. Pedro, Atos 2:38. Atos 2:41, os apóstolos batizando. Atos 8:12, Felipe batizando. Atos 8:38, Felipe batizando. Resumo, essa narrativa da aparição de Jesus trata-se da mais controvérsia do escritor de Atos. Em primeiro lugar, o escritor de Atos insere informações que contrariaram os costumes das leis romanas, que a respeito à questão do que eu informei da aparição de Jesus, da carta que Paulo teria que pegar lá do Sinédrio e perseguir. Então, contrariou as leis romanas, não poderia. Em segundo lugar, o escritor de Atos inseriu Paulo como uma pessoa esquizofrênica, pois somente Paulo teve a visão de Jesus dentro de uma coletividade. Paulo não estava só, estava acompanhado de pessoas. Em terceiro lugar, o escritor de Atos inseriu o personagem Ananias totalmente fora de organização, pois não sabia direito a identidade de Paulo. Então ele só trouxe um adendo. Veja que Ananias foi descrito não como discípulo, mas como um observador da lei, respeitado por todos os judeus locais. Olha lá, Atos 22:12. O homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Opa,
tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Não tem nada a ver com o cristianismo aí. Entendi. Judeu comprometido com a lei. Sobe. Outra questão é que Ananias fala em nome do Senhor Jesus, mas no nome do Deus dos nossos pais. Ele não fala em nome de Jesus, Ananias. É meio controverso isso. Então Ananias não era cristão, né? Não. Está escrito, Atos 22:14. Então ele diz, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo. O justo? Mas não é para ver Jesus, não. Viu o justo? Interessante isso. Porque todo mundo pode ser justo. E ouvires uma voz da sua própria boca. Em quarto lugar, o escritor de Atos inseriu um personagem totalmente desconhecido, em Damasco como Judas, pois nada é relatado sobre Judas. Em quinto lugar, o escritor de Atos inseriu o batismo para Paulo sem a presença de um dos apóstolos. Em último lugar, existe grande diferença entre o relato do escritor de Atos e os relatos do próprio Paulo em suas cartas sobre a história da tal aparição de Jesus. Pois Paulo, em nenhum momento, fez referência à pessoa de Ananias ou Judas. Não existe. É desconhecido para Paulo. É só o escritor de Atos que faz isso. Por quê? Ele tenta enaltecer o personagem Paulo. Ele foi enchendo... Sim. Entendi. Foi fazendo suas construções, sobe. Não falei a memória, acho que o conteúdo... É aqui nós paramos. Deu clareza aí a respeito dessa aparição de Jesus para Paulo? Ou seja, a perspectiva, gente, que eu faço aqui... Eu já vi gente aqui já me xingando aqui no chat. Por isso que eu falo, por isso que eu não lido com fé e crença. Eu sei como que é. Eu lido com fundamentação. E a fé e a crença não vai me fundamentar. Então, eu estou trazendo uma outra ótica, os quais vocês não estudaram. O padrão que vocês têm estabelecido, eu também tive esse padrão. Desde a época de escola dominical. Então, o que nos ensinaram lá atrás, quando você se aprofunda e tira essa capa da religiosidade, e você vem dispostamente, com a mente aberta, o coração aberto, para, no mínimo, entender a própria narrativa, sendo a hora que eu estou fazendo do português, vocês viram ali que as colunas estavam todas em grego também. Não fiz uso da exegese pura, porque justamente uma questão de didática para poder facilitar o aprendizado de vocês, tá? Então, antes de criticar, julgar, ouça, diz o texto bíblico, ouça de tudo e retém aquilo que é bom para você. Sim, inclusive eu queria até dar um recado aqui para quem acompanha o canal, que tem gente aqui falando, como alguém consegue escutar esse cara, e não sei o quê. Como eu digo, é minoria de novo. Eu sei. Mas assim, eu sou um cristão, né? O professor que apresenta com a gente, ele é da CCB. A gente está aqui para ouvir, não necessariamente quer dizer que eu concordo com tudo que o Sabino está colocando, mas eu respeito todas as coisas que ele coloca aqui e estou aprendendo também. Porque aí que tá, se eu for colocar pelo lado da própria Bíblia, na própria Bíblia, de novo eu cito, que diz, vamos falar como irmãos espirituais, como cristãos que estão dentro de uma igreja. E isso daí, Sabino, aí vai a minha parte aí, cara. Sabe por que eles chamam você de herege? Sabe por quê? Você deve saber, né? Mas eu vou te falar também. Porque, cara, eu vou te falar a experiência própria minha, tá? Eu participei de muitas igrejas, participei de lideranças, de grupos Eu fui um dos líderes do Renascer Praise e tal. Só que, quando dentro de uma igreja eu discordava de alguma coisa, eu era chamado de herege também. É muito difícil as igrejas de hoje, eu não digo todas, mas a maioria querer aceitar o contraditório. Que nem tá aqui, como alguém consegue escutar esse cara? Então faz o seguinte, irmão. Manda, a gente vai até abrir, se você permitir, a gente vai ter uma outra live quinta-feira. Você que eu não digo os que estão mandando mensagem educadamente, mas você que fala, esse cara é um herege, isso aqui. Manda o teu questionamento em alguma coisa. A live vai ficar aqui. Manda alguma coisa em relação ao que você achou que tá errado aqui. A gente lê a gente pega, a gente lê. Põe o contato da produção aí, Matheus. Manda pro WhatsApp. A gente vai ler e ele vai combater, vai falar com você. Porque isso daí vale para todo mundo que em vez de... Por isso que é difícil, tava até falando com o Sabino aqui nos bastidores, tá difícil a gente arrumar alguém para fazer o debate. Não é nem difícil arrumar alguém para fazer o debate em relação ao conhecimento. Mas o problema aí, Sabino, não é o conhecimento, é a humildade, cara. Então, assim, eu mesmo, eu conheço muito da palavra, porque eu fui criado na Assembleia de Deus raiz, não essa Assembleia Nutella de agora. Eu fui na raiz, cara. Eu tinha que ir na igreja todas quarta e domingo, estudar. E a escola dominical de se manhã. meter na Bíblia ali, ó. E meu pai à noite, ó, meu falecido pai,
ele morreu com a Bíblia na mão, cara, lendo, anotando o texto, entendeu? Então, assim, a gente conhece, mas eu tenho que ter a mente aberta para poder entender, independente, o Sabino é ateu, não é ateu, crê, não sei o que eu creio. Cara, ele tá ensinando aqui um estudo que a gente tem, que muito pastor não me ensinou, cara. Muita coisa, E aí, na exegese dele mesmo. Então a gente tem que estar hoje com a mente aberta. Mas é aí que tá, cara. Aí a gente entra num detalhe que dá 10 podcasts, né? É muito mais fácil. Não ouve esse cara porque ele é do demônio. Vai encher a sua mente. Você vai ficar poluído e aí você não vai vir na minha igreja e não vai me dar mais o dízimo. Essa é a real. Entendeu? Como muitos outros assuntos. Sim. Então, por isso que a gente recebeu algumas críticas de estar recebendo você no canal, porque é um canal cristão, canal da CCB, apesar que tem muita gente, como eu te disse, da própria CCB, Sim. que está acompanhando e está batendo palma. Mas tem sempre os caras que sabem tudo. É os religiosos, infelizmente. Não dá. Então, a gente vai continuar ouvindo o Sabino, sim. A gente vai ouvir também quem quiser, quem a gente achar que tem que ouvir aqui, que esteja falando, que não esteja falando bobeira, porque também não vou trazer... Posso fazer melhor? Se você diz que eu sou um herege, vem aqui debater comigo ao vivo. Isso. Tá? Deixa a produção... Aí vamos ver quem tem um fundamento melhor. Se você for espiritualizar, eu também vou espiritualizar. E aí vai ser pior. É hora que eu não espiritualizo. Porque se eu espiritualizar, aí vai ficar ruim a fé e a crença de muitos por aí. Então, se eu sou herege, vem cá debater ao vivo com o herege. Venha. Debater. Você é meu convidado, tá bom? E aí a vantagem aqui daqui da gente, por isso que o Sabino falou até que você sente mais à vontade aqui. Porque a mediação aqui, ela é tranquila. Então não vai ter nada não tenha medo não vai ser nada radical, claro, se você faltar com respeito, né? Mas assim, se você conseguir debater e ter a humildade de conseguir, nesse ponto aqui, putz, cara, eu não tenho o que te falar. Até vou mandar um abraço pro Bispo Edson Cajueiro, que deve estar assistindo a gente aqui, que é um homem de Deus, né? E ele falou, cara, eu até falei, você quer vir debater com o Sabino? Ele falou assim, eu não vou debater com o Sabino porque eu não tenho o conhecimento que ele tem. E ele é um homem de Deus, cara. Então ele é chamado para pregar. Ele prega nos Estados Unidos, ele prega aqui. Quer dizer, ele tem a humildade de assumir que ele não tem o teu conhecimento. Eu vou aproveitar. Qual é o nome daquele rapaz que veio aqui e falou que me refutou? Qual é o nome dele? Kleber Paixão. Kleber Paixão, tô lhe aguardando pra você. Aqui, ó, debate ao vivo, Felipe. Ó, pegar cortes e fazer gravado é fácil, tá? Agora já estou desafiando você, viu, Kleber? Tá bom? Então eu quero você sentadinho aqui para debater comigo e fundamento, tá? Não é nada de espiritualizar, não, filho. Eu não fico espiritualizando, nem fé nem crença. É fundamento, tá? Estou lhe desafiando. Você é meu convidado agora, tá bom? E pode ficar em paz, viu? Não vou quebrar a mesa, tá? Não vou fazer nada. É só ser educado que tudo sai. Obrigado. Por isso que o Cogos ainda não chamamos por causa disso. Nós vamos trazer o Cogos também aqui. Vamos para as perguntas aqui, professor. Vamos Tem lá. Mais algumas aqui, ó. Tem uma aqui. O Lucas de novo lá no... Não, desculpa. Superchat. O Danley Bertoldi mandou um superchat aqui. Abraão não seria esquizofrênico também? Ouviu vozes, cortou o próprio... Vou falar aqui, né? Senão cancelam. E ia matar o filho. Sim, nesse quesito aí seria... Igual eu falei anteriormente, um médico francês estudou todos os personagens bíblicos e escreveu uma obra muito volumosa a respeito disso. Então, nessa condicionalidade de ter visões e audições dentro de uma coletividade, só pessoa unicamente tendo essa experiência, também é categorizado como esquizofrenia. Beleza, eu vou ler uma aqui que não é superchat. É o Tony Mara. Não foi o Paulo que anulou a aliança que Moisés fez com Deus? Qual aliança que Moisés fez com Deus? Eu sei de Abraão, né? Da aliança... o qual Deus fez com Abraão. Acho que ele só inverteu. Acho que ele inverteu aí. No caso, se for a aliança da circuncisão, da promessa, a aliança da promessa, que entra a circuncisão, foi com Abraão. Aí não é Moisés. É isso que Paulo invalida lá em Gálatas, capítulo 5. Dentro do contexto, Paulo acaba invalidando a circuncisão, que aí não é mosaica, é abraâmica, tá? O Iluminado Oficial mandou aqui, Novo Testamento é de origem grega? Sim. Os escritos que nós temos do Novo Testamento, nós assim, as pessoas dizem, se a língua oficial era o aramaico, era o hebraico, porque nós temos apenas o Novo Testamento escrito em grego. Então, os primeiros manuscritos, sim, foram escritos em gregos, e é o que nós temos da composição do Novo Testamento. Nós não temos o Novo Testamento mais antigo do que os papiros gregos na língua hebraica ou aramaico. Aí você tem a Peshitta curitoriana e a Peshitta jacobita. Então, nós temos o Novo Testamento em aramaico, só que todos os manuscritos em aramaico do Novo Testamento são posteriores aos manuscritos gregos do Novo Testamento, tá? Sendo os papiros mais antigos a partir do P52, em meados de 150 depois de Cristo. Aí depois nós temos os códices completos no quarto século, que é o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano no quarto século, depois nós temos o Códice Alexandrino no quinto século, depois nós temos o Códice Claramontano, Sangalense e tantos outros demais.
Tá, ele me diz, então podemos confiar no Novo Testamento grego? Vamos lá, não é questão de confiança, é questão de probabilidade. Dentro do que nós dizemos de confiança, nós temos que lidar com a crítica textual. É justamente o julgamento dos valores dessas informações, ou seja, qual o manuscrito que eu dou uma probabilidade melhor. Então é uma questão de probabilidade. Se for falar de confiança, esquece. Nada é confiável. Mas existem momentos que existam registros históricos que de fato verdade, pontos existiram, personagens existiram e assim sucessivamente. Aí é uma questão de equivalência de julgamento de valores. Beleza, professor. Aqui, por enquanto, não tem mais perguntas, mas aqui o estudo dessa parte de hoje... Tá incompleto. Mas então eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Que desde a primeira vez que eu vou te contar uma história. A primeira vez que eu vi você no podcast do Cauê. Cauê Santo, um abraço, Cauê. Naquele podcast, você falou muito de um assunto que até a gente não falou muito aqui, mas que você, né, a gente comentou tal, que você chegou a pregar nas igrejas tal. Como eu te disse, o meu lado aqui no podcast, alguns outros podcasts que eu participo, que eu apresento aqui com ele, quando tem uma mesa e tem mais gente apresentando, é exatamente falar sobre as igrejas neopentecostais de hoje, tá? Então, assim, qual que é não é o meu lado completo, mas alguns papéis. A minha crítica, realmente, a gente abrir aqui mesmo, porque... E nós vamos trazer pessoas aqui, nós vamos questionar, inclusive, estamos fechando alguns nomes aí, né? A minha crítica ao que muitas igrejas neopentecostais fazem hoje. Eu sei que você fala assim, a minha área é exegese, eu não me envolvo com esse lado tal, mas você já foi um pregador. E nesse podcast do Cauê, eu vi que você falou muita coisa assim, que você tinha às vezes que, cara, que você subia no altar e depois... O pessoal vai falar, pô, mas não é pra você pregar assim, por isso que até que você não quis virar um pastor tal. Eu queria te perguntar assim, cara, o que você acha hoje, sim, essa pergunta te fazer, se você não quiser responder, falar, minha área dessas igrejas, cara, de hoje, porque o que a gente tem visto assim, cara, a gente tem visto muitas pessoas que falam em nome de Deus e muitas vidas sendo destruídas, tá, dentro dessas igrejas. Destruídas mesmo, assim, a gente não vai citar nome de igreja porque senão a gente se complica aqui, mas eu tive muitas experiências, como eu te falei, nesse mundo neopentecostal, vim da Assembleia, mas, né, um dos fatores hoje de eu ser chamado como um desigrejado é exatamente, apesar que para mim não tem problema nenhum, mas eu continuo servindo a Deus, né? Então, assim, é exatamente porque muita coisa que eu vi, cara. Então, hoje tem... E aí, o que você acha hoje disso no nosso... Vamos falar, no mundo inteiro, porque o americano também faz isso, mas exatamente aqui no nosso país. Por que esse fato, cara, desse fenômeno, dessas igrejas enormes crescendo, igreja preta, igreja que tem não sei o que tem carrinho de pipoca, eu sei que não é uma área que não tem muito a ver contigo, mas você participou dessa área. Aí é uma parte que não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Qual que é a sua opinião sobre isso? Por que eles fazem isso, cara? Vamos lá, eu não digo por que eles fazem. Existem N motivos. Não vou dizer só da segmentação neopentecostal, vou dizer de formas gerais. Pode ser o catolicismo, o homopentecostal, o tradicional. Igual fala, minha preocupação é sempre a interpretação. Então, eu não enxergo a denominação em si ou o movimento. Eu sigo a má interpretação daquilo que eles fazem, traz a sua aplicabilidade e gera vários transtornos em todas as pessoas. Então, quando eu falo a respeito, igual eu falei hoje na minha live, a religião em si, ela não é ruim. A religião, estou me referindo a todas as religiões agora, tá? A religião em si, ela é boa, contanto que as pessoas que ali estão façam um bom uso dela. Só que, infelizmente, nós temos várias religiões e o que as pessoas estão fazendo é o lado negativo e sempre para o bem-estar. Pode ser pentecostal, católica, neopentecostal. O que eu sou contra é justamente a enxergar apenas a si mesmo. Se a pessoa diz que tem um livro normativo, o qual ele segue como regra de fé, de prática, de tantas outras coisas... Então, existem as suas obrigatoriedades e os seus favores e tantas outras coisas. E eu não vejo isso, uma boa parte delas. Eu vim do ramo pentecostal, uma igreja, a princípio, zelosa. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Sim. Mas eu nasci numa batista. Então, conheço tanto um pouquinho tradicional quanto o ramo pentecostal. O ramo neopentecostal eu conheci porque eu preguei muitas delas. Eu citei só neopentecostal porque o pentecostal ainda é um ramo que ainda é um pouquinho raiz, assim, não tem muito essas barbaridades assim, que a gente vê hoje em dia. Dizer, fugiu muito também. Por que acontece? Do que era, com todas as letras, agora data vênia, do que era a Assembleia em sua raiz, hoje não é mais. Acabou. Não é, exatamente. Esquece. Por quê? Porque é com condições humanas. Se você não se adaptar à modernidade, fica para trás. Se você não gerar a sua competitividade contra as denominações, vai ficar para trás.
metia o pau na televisão antigamente. Hoje tem canais e tantas outras coisas. Então, por isso que eu falo, os líderes antigos, os presidentes, muitos se modernizaram, outros não. Outros continuaram na mesma pegada. Tá? Então, essa a única crítica que eu tenho, isso eu não tenho como falar de denominação, mas eu falo da minha, qual eu participei, do que era antigamente, mudou muita coisa. Mas você acha que isso é por falta de... Você não consegue estipular, né? Para isso aí, um percentual de quanto é uma mau caratice e quanto é falta de conhecimento. Aí teria ser alguém que estudou sobre isso, levantou uma tese sobre isso, alguém especializado nessa área, que fez algum trabalho envolvido para isso. Como não estudo né? sobre isso e não pesquiso também sobre isso. Até que ponto o cara está usando, ele conhece a palavra, mas está usando aquilo de uma Igual eu falei, eu conheço na prática. Sim. Se o câmara vem aqui debater comigo, é de denominação X, sim. E pega o texto, é isso? Aí sim, aí dá. Aí no dentro do texto eu consigo. Agora, assim não consigo, não. Lembrando que a gente está falando aqui exatamente, não citamos nomes de... Não. Mas quem está assistindo, a gente sabe que isso acontece muito, né? E isso me entristece muito, porque usam a própria palavra da fé para poder, enquanto ganham a si próprio, destroem muitas vidas, né? E se a gente crê em Cristo, né? Crê na palavra, a gente sabe que não é isso que ele queria. Então, mas eu sei que você me explicou direitinho aqui, porque mesmo que não é a sua área que você falou, mas eu só te fiz essa pergunta porque eu vi, você contou no do Cauê, que a tua experiência mesmo que você viveu, né? Vamos lá pro sorteio então, Mateuzinho, do livro aqui. Lembrando que quinta-feira agora, depois de amanhã, tem mais uma aula do professor Sabino, ao vivo, no mesmo horário. Então, a gente vai fazer a divulgação, o professor vai gravar um vídeo, vai mandar, amanhã a gente já vai pôr essa divulgação, mas você também compartilha com quem você conhece, com teus amigos aí, vai mandando quinta-feira às 15 horas no mesmo canal aqui, mesmo horário, tá? Vamos então pro sorteio do livro. Só o superchat. Quem mandou o superchat vai estar concorrendo ao livro aí. Bora lá? Aqui. Vamos lá. Danley Bertoldi, é isso aí, Danley. Vamos colocar de novo aqui na tela a produção, o contato da produção. Danley, você pode chamar no contato aqui, um desses números, você vai falar com a Milena, tá? E ela vai pegar os dados para te mandar esse livro aí, ó, específico aí para você. Brigadão aí pelo superchat, ganhou um livro bonitão aí, ó, tá vendo, Danley? E obrigado a todo mundo que mandou as perguntas. Professor, considerações finais aí. Consideração, gente, é só agradecimento. A única coisa que eu tenho a fazer é agradecer a toda a produção, o professor Márcio Rigo, que não pôde estar presente. Ele mandou uma foto aqui. Mandou? Com o Temer. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, hoje ele estava com o Michel Temer. Tá aqui, aqui, ó, a fotinho dele. Aqui. Aí, ó, tá aí, ó, pronto. Tá perdoado, viu, professor? Aí não tem como, né? Com o Temer... Mas o perdão 100% é até daqui a pouco, viu? Você tá com o presidente... Só me fala uma questão que você me confundiu aqui. Quinta-feira, mesmo horário? Quinta-feira... Parece que o horário era outro de quinta-feira. Veja direitinho aí. Eu acho, vamos confirmar aqui... Acho que era outro horário de quinta. Eu acho que era... Era mais tarde, parece. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos ver aqui. Quinta agora, dia... Tudo ao vivo aqui, a gente... Quinta-feira... Olha, quinta-feira tava 15 horas, mas a gente pode mudar esse horário se o professor precisar. Por isso que eu falei. Não, tá marcado 15 horas. 15, mas não, por isso que eu falei. Você falou o mesmo horário, 17, não é 15. Desculpa, eu que tô viajando. Eu tô viajando. Por isso que eu lembro que tinha uma diferença de horário entre hoje e quinta. Quinta-feira às 15 horas. Isso, quinta-feira às 15 horas. Das 15 às 17. Desculpa, o professor já, tá vendo? Ele exegeta, ele tem os detalhes. Obrigado pelo carinho, sucesso obrigado, amor. Obrigado, professor. Na minha vida, obrigado por ter vindo, viu? Tá? E obrigado a todos que estiveram aí. Vinícius, Deus tá offline, e o pessoal também lá do Lava Rápido, lá de Ouro. Viu, Val? Para depois dizer que eu esqueço. Vou começar a cobrar esses merchan, tá? Vocês querem muito merchan e no meu bolso nada, viu, Val? Começar a lavar meu carro gratuitamente aí no Lava Rápido, viu? Seu cara de pau pros meninos lá também. E para todos. Agora eu tô indo pro aniversário lá no bar do Carreirinha. Um abraço aí pro meu amigo que está fazendo. Essa semana foi meu nível, viu? Sim, eu encerrei ontem, viu? Edson, o pessoal lá.
Tá todo mundo reunido, já mandando, cadê você, gente? Já estou indo, calma. Agora tem trânsito, viu? Vou chegar um pouquinho tarde aí. O pessoal tá me esperando pra tocar o samba. Olha só. O instrumento tá no carro, já tem que fazer o pagode lá. Então, boa. Um abraço pra todos aí, Sassá, todos os Imperador, todos lá de Diadema, meus amigos lá, o Top das Galáxias, enfim, a todos um beijo no coração. E um beijo também pra Ana, um beijo pra Emily, um beijo pra Tânia, qual é o nome do bebezinho? E um beijo lá pro Heitor, que tá dando trabalho recém-nascido. Lindo menino, lindo. Beijão pra todos vocês e fui. Um abraço, Du, obrigado. Professor, brigadão. Pra quem nos acompanha, obrigado aí. Compartilha, se inscreve no canal. O canal tá crescendo a cada dia. Muito graças também ao professor Sabino. Se inscreve até quinta-feira, 15 horas. Não percam. Obrigado e até o próximo.